pessoas aqui me pedindo o link. Mas nós vamos dar início, então, porque questão de horário, as pessoas aos poucos elas estão entrando. E no momento inicial nós vamos conhecer um pouco a respeito do nosso grande profissional que está aqui conosco, e aí quando a gente perceber que deu uma estabilizada, é que ele vai entrar na palestra, digamos assim, propriamente dita. Então já está conosco aqui o grande líder Alessandro Piatti. Olha como é que está meu italiano aí, hein? Alessandro Piatti. E eu queria dizer que, assim como a maioria esmagadora de vocês, eu conheço esse grande profissional da plateia, ou seja, eu participei de 2 eventos da Doterra, onde ele era o palestrante principal, e eu pude ouvi-lo, então, à distância. Então, de fato, eu confesso para vocês que eu sei pouco da vida pessoal dele. Se me perguntar qual é a cidade que ele mora, eu não sei, mas eu sei que eu tenho crescido muito através dos vídeos que são compartilhados, né, nessa parte esportiva, porque essa questão de esporte envolve e interessa muitas pessoas. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que televisão para mim é para notícia e para esporte, e várias pessoas são ligadas em esporte, realmente se movimenta muito. Eu tenho usado, então, esses vídeos para crescer bastante, e ele aceitou gentilmente o convite de estar aqui conosco, participando. Então, realmente uma alegria muito grande ter esse grande profissional conosco. É um momento realmente muito aguardado por todos nós, e ele vai, então, poder conversar conosco, né? Já abri aqui para que ele possa aparecer na tela e se apresentar, e logo na sequência, se me permite, eu tenho já algumas perguntas aqui de curioso para te fazer. Tá certo? Bem-vindo, então, colega Alessandro. Queremos te ver aqui entre nós. Olá, boa noite a todos. Boa noite, Moisés. Muito obrigado pelo convite. Para mim é um privilégio estar aqui com todos vocês. Privilégio também ser convidado por você, Moisés, para participar aqui. E, na verdade, para a gente compartilhar aqui, todos nós, um pouco de conhecimento, cada um, e todos nós podemos crescer aí juntos. Perfeito. Que legal. E eu pronunciei certo, Piatti ou é Piazzi? Você fala Piazzi ou Piazzi, mas Piazzi. Alessandro Piazzi. Fica mais fácil. E de fato, a tua origem é família italiana? Família italiana, meu pai italiano, nascido na Itália, mas nasci no Brasil. Não moro Ah, hoje no Brasil, mas nasci no Brasil, tá São certo. Paulo. São Paulo. E qual é a região da Itália que a tua família descende? Bolonha, mais para a região norte da Itália. Tá certo. E aqui no Brasil, você nasceu no interior de São Paulo ou capital? Capital, vivi a vida inteira na capital mesmo, vida inteira não, né? Adolescência, juventude, quando era criança. E depois, por questões profissionais aí ligadas à área do esporte, do futebol principalmente, a gente rodou aí algumas áreas, aí, algumas cidades, principalmente alguns países aí do mundo, indo atrás da profissão aí. Tranquilo. E atualmente estás residindo em qual país? Então, atualmente a gente está aqui na Flórida, nos Estados Unidos, uma cidadezinha que chama Weston, é mais ou menos próximo de Miami. Tá? Então, Hum, estamos aqui há 5 tá. anos, vai dar 6 anos já estamos há um bom tempo. 6 anos. Puxa vida. E como que é a tua família? Eu tive o privilégio de conhecer filhos, né, naquele evento que teve em Angra dos Reis, mas pouco sei da tua parte familiar. Então, a gente até brinca lá em Angra, eu fui com os 3 filhos, a gente tem um filho de 16, um de 13 e um de 9, e a minha esposa ficou aqui sozinha, a gente deu férias para ela, deu uma semaninha de férias para ela relaxar, descansar um pouquinho em casa aqui. A gente que foi para ela descansar. Tá certo. Ela exportou vocês, então. Ela exportou. Ela é a responsável por estarmos aqui, né? Por eu estar aqui, por eu falar de óleo essencial, por a gente estar usando óleo essencial no esporte, né? Então, ela é a grande responsável aí, porque ela que trouxe os óleos essenciais para casa, né? Ah, é? Não sabia dessa situação. Ela que foi a primeira, então. Ela. Então, só iniciando aqui, enquanto depois a gente começa a Aham. apresentação, mas esse papo aqui
É bom Legal. porque às vezes a gente acha que tudo foi programado, tudo foi preparado, mas tem muita coisa que acontece por acaso também, né? Uau. Então a gente, só para contar um pouco da história aí, né? Eu sou fisiologista do exercício, né? Eu trabalhei minha vida inteira com futebol, né? Com esporte de alto nível. Trabalhei no Brasil com alguns clubes, por exemplo, Palmeiras, com a seleção brasileira. E aí que eu falei que eu saí, né, de São Paulo, saí do Brasil relativamente cedo, que a gente foi para outros países, né, para estudar e depois para trabalhar. Então, eu trabalhei em alguns clubes da Europa também, alguns clubes da Ásia. E toda essa reviravolta aí que a gente deu no mundo todo, principalmente quando a gente trabalha com equipes de futebol, seleção e assim por diante, todo mundo quer mostrar tecnologia nova, metodologia nova, equipamento novo para a gente. E, para ser bem sincero, eu nunca tinha ouvido falar de óleo essencial, durante todos esses anos, mais de 20 anos aí trabalhando com esporte de alto nível. E aí a gente mudou para os Estados Unidos por uma coincidência da vida, né, num outro projeto ligado ao futebol, mas não diretamente relacionado a clube. E chegando aqui, minha esposa, não sei se vocês se identificam com essa história aí, minha esposa chegou em casa com um kit de óleo essencial que uma amiga tinha mostrado para ela. Eu, dentro da minha profissão, sou fisiologista do exercício, então a gente é bem, como é que eu vou falar? Bem científico, bem cético com as coisas. E aí, ela trouxe o óleo para mim, óleo essencial para deixar um cheiro em casa, usar no banho, alguma coisa nesse sentido. Até que começaram a acontecer várias coincidências, né, entre aspas, na nossa vida. Então, eu tinha problema de dormir, né? Eu tinha uma baixíssima qualidade do sono, de repente comecei a dormir muito bem. Eu tinha uma questão de digestão para mim que incomodava demais, e de repente, em 10 dias, ela resolveu toda aquela questão que eu tinha. E aí, para mim ainda era, não, isso aqui é psicológico, isso aí é algo, fui influenciado, ainda não estava acreditando muito. Até que um dia, estou vendo aqui as esposas aqui reconhecendo os maridos chatos, que falam, esse cheirinho aí. Então, estou vendo só as telas aqui, só os vídeos aqui. E aí, o que aconteceu? Um dia eu fui treinar musculação, né? Normal, treino normal, não sou atleta de alto nível, nada disso. E aí tive uma contratura aqui no trapézio, na região do pescoço, uma dor, puxou aqui, uma contratura, doeu na hora, aí ela veio com óleo, né? Eu falei, pronto, lá vem ela com o olhinho dela. Era tudo óleo, tá com espirra, óleo, vai dormir, óleo, tá com dor aqui, é óleo. E aí ela passou o óleo essencial no meu pescoço, aqui na região do músculo. E aí eu senti um alívio na hora, mas eu falei, isso aqui não, ainda não, ainda não me convenceu. Aí no dia seguinte, eu acordei todo dolorido de treino, né? O que a gente chama de dor muscular tardia, né? Aquela dor de treino de musculação mesmo, normal, no corpo inteiro, todos os músculos que eu tinha treinado, menos naquela região que ela tinha passado óleo. Aí eu falei, ela tem alguma coisa aqui. Aí mexeu com o ego. Aí aquilo pegou forte porque mexeu com o ego. Eu falei, pô, faz 25 anos que eu estudo isso aqui. O meu trabalho nos clubes sempre foi recuperar atleta o mais rápido possível. Então, já coloquei atleta no gelo, já dei choque, já coloquei em câmera de alta pressão. Tudo que era possível fazer, eu fiz para recuperar rápido os atletas. Aí ela vem com um olhinho aqui e resolve o problema. Aí que deu um estalo, que eu falei, não, o pior é que isso aqui funciona mesmo. Vamos agora ver se é real. E o cara chato, né, fica querendo, né, já viu que funcionou, mas fica querendo comprovar. Aí eu comecei a mandar amostras de óleo essencial e de creme, né, eu acho que vocês conhecem de Blue também, para vários atletas e vários colegas. Então, para triatleta, para atleta de tênis, para preparador físico, para vários profissionais e vários atletas. Até que ele me ligavam no dia seguinte, eu falava assim, eu vou te mandar um negócio, não fala o que é. Eu não vou falar o que é. Usa, treina forte, usa e me liga amanhã só para me dar a sua opinião. Todos me ligavam assim, o que é isso? Não é possível, o que está acontecendo? O que você usou? Parece mágica, parece que eu treinei com uma perna e não treinei com a outra. Aí aquilo eu falei, não, uma coisa é certa, funciona. Agora vamos entender o porquê que funciona. Que é rápido, que é eficiente, que funciona, eu não tenho dúvida, porque as pessoas que eu mandei são pessoas que, assim, que treinam altíssimo nível.
Aí eu falei, então vamos entender agora. E aí eu comecei a buscar tudo que tinha na literatura científica, né? Porque tem alguns sites específicos que a gente busca artigo científico validado, e comecei a ver, pesquisar, e eu vi, opa, não é só para dor, não é só para recuperação. Existem vários óleos essenciais que podem ser usados para melhorar a performance, um monte de coisa. E eu compilei todos esses estudos, né? E é isso que a gente vai já introduzindo aqui. É isso, basicamente, que eu vou mostrar para vocês hoje, um resumo, né? Porque tem bastante material, bastante coisa, mas um resumo de tudo aquilo que a gente viu em termos de uso de óleo essencial, não só para atleta de alto nível, porque eu acho que é legal, né? Mas para um praticante de atividade física em geral, quem gosta de praticar atividade física. Tá? Então, acabei até já fazendo a introdução, era mais uma conversa aqui, Não, e acabei até introduzindo o que a gente vai falar. não, mas segura aí que já tem quase 500 no YouTube, né? E não está parando de entrar. Ah, que legal. Uma pergunta, enquanto leigo, né? Acredito que outras pessoas são tão leigas quanto eu, mas o termo fisiologista de exercício, qual seria a amplitude desse termo? É muito legal que você falou isso, porque realmente, como eu estou acostumado, a gente fala fisiologia do exercício, fisiologista do exercício, é algo que eu vejo todo dia, mas realmente é um termo que não se usa no dia a dia, né? A gente não sabe, você nunca ouve assim, ah, sou o fisiologista do exercício. Na verdade, o fisiologista, ele, no esporte, né, de alto nível, existem várias áreas, pode trabalhar com questões ligadas à clínica, a hospitais, etc. Mas falando especificamente da área do esporte. O que o fisiologista do exercício faz é avaliar os atletas, tá? Fazer avaliação para ver o estado físico, estado fisiológico, estado de cansaço, até em alguns pontos, até questão emocional, né? E pega esses dados e ajuda os outros profissionais da comissão técnica, por exemplo, treinadores, preparadores físicos, fisioterapeutas, a conhecer melhor aquele atleta e planejar estratégias específicas para cada atleta ou para cada fase de preparação, cada fase do campeonato. Caramba, é tipo uma engenharia do corpo de cada um. Exatamente, você vai pegando todas as peças aí que você vai encontrando, junta daquilo, traduz numa informação que seja útil, né, para tomada de decisões, e aí a gente toma as decisões aí de planejamento, tudo. Bah, que incrível, né? Ah. Então, nós já estamos, então, praticamente com 500 pessoas no YouTube e mais a 100 no Zoom. Então, com certeza vão entrar mais, né? Mas como já é quase 21h30, eu acredito que vamos ter que tocar o baile, né? Porque amanhã é dia útil, né? Amanhã tem basquete. Eu já introduzindo aqui o esporte, amanhã tem basquete. Então, a gente tem que se virar nos 30. Então, colega, fique bem à vontade, nós não temos questão com horário aqui. Geralmente, o problema é que o palestrante quer fugir, a gente segura o cabra aqui para ele não fugir. Mas as pessoas ficam ligadas, é um assunto super empolgante, né? As 2 vezes que eu te assisti, eu não parava de anotar, e são coisas que a gente usa no dia a dia. Porque hoje tem muito assim, o óleo é bom, tá, mas por que é bom? Qual é a prova, qual é a evidência, qual é o estudo científico que embasa o que eu estou dizendo? Então, o tipo de mensagem que você tem, ela é muito rara na doTERRA. Praticamente só podemos dizer assim, que fora você tem o Dr. Hill, que traz assim embasamento científico. O resto é os panatia da vida. Eu penso que, entendeu? Mas não é científico. Então, realmente a gente está assim ávido dessa informação para poder termos mais argumento no dia a dia, para poder realmente termos mais efetividade no nosso trabalho. Então, é muito útil você dizer sim para nós, é realmente algo marcante você poder compartilhar esses conhecimentos conosco, que você vai passar aqui em minutos coisas que você demorou muito tempo estudando, né? Então a gente está aqui como sanguessuga, né? Só para pegar o material pronto, tá certo? Obrigado mesmo. Eu que agradeço. Prazer enorme, como eu falei para você até antes, agora é um privilégio estar aqui com vocês, é um privilégio poder compartilhar com vocês aí 2 paixões aí que a gente tem. Uma que é o esporte, né? Eu não falo antes e depois, porque o antes continua, né? A paixão pelo esporte continua. E a outra que hoje é o mundo dos óleos essenciais aí que se abriu. E antes de começar a falar muito de ciência, tudo, só deixar uma mensagem aqui que
eu vou usar alguns termos difíceis, alguns termos técnicos, tudo, mas a gente, para usar óleo essencial, não precisa saber de todos esses termos, não precisa conhecer cada molécula do óleo essencial. É bom a gente saber que existe, mas para usar com segurança tudo, é bom a gente conhecer e ir se aprofundando, mas se ficar alguma dúvida aqui, eu já estou adiantando, vou falar um monte de palavra aí, um monte de termo mais complicado. Se tiver alguma dúvida aqui, manda no chat e vou ter o maior prazer aí de esclarecer no final aqui, tá bom? Eu vou compartilhar a tela com vocês. Estão conseguindo ver a minha tela? Perfeito, perfeito. Tá ótimo, então. Então, para quem chegou agora, eu sei que no YouTube, aqui no Zoom, a gente está um tempinho, mas no YouTube, eu sei que tem um pessoal que chegou agora, então eu queria primeiro dar boa noite a todas e a todos que estão aqui com a gente, agradecer mais uma vez o Moisés pelo convite, e me apresentar rapidamente, né? Eu já falei algumas coisas na conversa anterior, mas meu nome é Alessandro Fromer Piazzi, né? Eu sou fisiologista do exercício, e tenho experiência aí em alguns times de futebol, com atletas internacionais também, e tem algumas experiências aí que eu passei. Por exemplo, eu fui fisiologista do Palmeiras, da seleção brasileira, eu fui instrutor da CBF Academy, que é a escola de treinadores do futebol brasileiro também. Fiz minha formação aí, rodei um pouco o mundo dentro da minha formação, porque eu sempre gostei de coisas novas, sempre gostei de novidade. Eu nunca fui daquele de contentar com aquilo que estava fácil. Eu sempre fui, vamos ver o que tem de difícil, o que ninguém faz, e eu sempre tive essa característica de fazer, de querer, né? Tá onde as pessoas ainda não estão. E então isso me abriu muito a mente, muitos caminhos também. E hoje estou focado bastante no trabalho com os óleos essenciais e a gente presta bastante consultoria para equipes, para atletas olímpicos, para equipes de futebol, de basquete, de vôlei, várias aqui. Depois a gente vai ver algumas coisas aqui também, tá? E deixar de novo à disposição. Qualquer dúvida que tiver, escreve aqui no chat, depois a gente vai tirando todas as dúvidas. E o que a gente vai ver hoje, tá? Imagino que a maioria de vocês já conhece os óleos essenciais, mas nós temos muitas pessoas aqui, principalmente no YouTube, aqui no Zoom, que talvez não conheçam, não tenham ainda tido contato com os óleos essenciais. Então, vou falar muito rapidamente, uma introdução bem rápida de óleos essenciais, falar sobre os óleos essenciais do esporte, qual que é o efeito no desempenho, né, o efeito agudo e crônico, que a gente vai falar o que é, e também qual é o efeito do óleo essencial na recuperação dos atletas, e também na qualidade do sono. E no final, deixei para o final alguns segredos aqui, algumas dicas aqui, que a gente vai passar protocolos específicos, né, para algumas modalidades, para alguns esportes. E no final a gente vai tirando dúvidas, tá certo? Moisés, tudo bem? Tudo em ordem? Vamos. Bora lá, entre YouTube e Zoom já está 650 pessoas. Ah, maravilha, que legal, que legal. Maravilha. Então, vamos rapidamente, né, só contextualizar para quem não conhece ainda os óleos essenciais, o que são os óleos essenciais? Então, eles são compostos voláteis altamente concentrados, isso aqui é importante a gente entender quando fala altamente concentrados, que são encontrados em várias regiões das plantas, pode ser em raiz, em casca, em sementes, nas flores e até em outras áreas da planta também, né? E por que as plantas produzem óleos essenciais? Tudo na natureza existe um motivo, né? A planta não vai produzir óleo essencial se ela não precisar. Então, primeira coisa, para fornecer o aroma, né? Um dos aspectos é para fornecer o aroma para a planta, e isso tem uma relação muito grande com polinização. Então, a planta atrai animais para que eles possam polinizar e fazer a reprodução das plantas, e isso tem uma relação muito grande que a gente vai ver com o nosso, né? A nossa questão emocional. Então, a planta produz o óleo para dar um certo equilíbrio, motivação e vontade do animal, né, ele se aproximar da planta. Então, isso tem toda a relação com o nosso sistema emocional, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. E também proteção. Proteger a planta contra insetos, fungos, bactérias, condições ambientais adversas, como, por exemplo, o frio, o calor. Então, dependendo de onde a planta está, ela vai se desenvolver e vai se proteger daquela
condição ambiental. E aqui, como uma curiosidade, né, quem está com o celular em pé, se puder virar o celular de lado, a imagem fica maior, e fica mais fácil, porque essa imagem aqui está um pouco pequena. Essa folha aqui é uma folha de hortelã, né, hortelã-pimenta, e quando a gente coloca essa folha no microscópio e aumenta ela várias vezes, aqui são essas bolsas brancas aqui, que a gente chama de vesículas, que é onde a planta produz o óleo essencial. Então, quando você vê uma planta de hortelã e você sente o aroma, você sente um cheiro relativamente, né, forte. Agora, se você pega essa planta, essa folha e amassa, você sente que aquele cheiro fica muito mais intenso. Por quê? Porque a gente estoura essas bolsas de óleo essencial e aí sente aquele cheiro muito mais intenso. E aí, através de todo um sistema de destilação, etc., é arrastado esse óleo essencial e aí depois ele é engarrafado, né, num vidrinho, fica muito mais prático da gente usar. A gente não precisa usar a planta direto, a gente usa o óleo essencial que fica muito mais prático. E existem 3 formas principais de uso. Tá? Isso também é importante quando a gente for falar com atletas ou praticantes de atividade física, que é o uso aromático, tópico e a ingestão. Tem certos óleos que a gente pode ingerir também. Vocês vão ver que alguns estudos mostram os óleos usados por ingestão. Não sei se vocês estão conseguindo ver nessa imagem. Quando esse aqui é o nariz, tá? Essa aqui é como se fosse o rosto cortado no meio, assim, uma imagem dele cortado no meio. Aqui é o nariz, deixa eu parar a imagem aqui. Só um pouquinho, só para explicar essa parte. Aqui é o nariz, aqui é a boca, e dentro da cavidade nasal, né, dentro do espaço do nariz, tem uma série de receptores que chamam bulbo olfativo. O bulbo olfativo, ele vai receber essas moléculas de óleo essencial, esses compostos, e vai receber um estímulo químico, né? E ele vai mandar um estímulo diretamente, ele está conectado com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Por isso que quando a gente usa um óleo essencial de forma aromática, a gente inala um óleo essencial, o efeito é tão rápido. Às vezes você vê uma pessoa, um atleta que está agitado demais, está muito... Você inala o óleo essencial, já dá aquela acalmada. Ou alguém que está sem ânimo, sem motivação, inala um óleo essencial, em termos de minutos, às vezes segundos, você já vê um efeito de melhorar a motivação, de melhorar a alegria. Por causa disso, porque essa conexão é muito rápida com o sistema límbico, que é o sistema das emoções. Então, essa é uma forma aromática que a gente usa bastante para parte emocional, foco, concentração e assim por diante. Existe o uso tópico, né, que é você passar na pele realmente, aquele exemplo que eu dei no começo, que eu passei no pescoço, deu um alívio imediato. E o que é legal do uso tópico? O que é muito interessante? É que, além de ter um efeito local, então, por exemplo, você está com desconforto muscular ou precisa recuperar rapidamente a musculatura de um atleta para uma competição, você vai passar localmente e vai ter aquele benefício local, naquela região. Só que outra coisa que é muito interessante é que, está vendo, a pele, o que a gente chama os compostos do óleo essencial, eles são muito pequenos. Então, eles são muito facilmente absorvidos pela pele e eles caem na corrente sanguínea. Então, além de beneficiar aquela região, você ainda vai beneficiar todos os outros órgãos, né, todos os tecidos do seu corpo com aquele óleo essencial. Então, uma das formas de uso tópico pode ser para um objetivo local ou, de repente, usar nas solas dos pés para ter um benefício sistêmico no corpo todo. E também o uso interno ou ingestão do óleo essencial, que normalmente ele é absorvido pelo intestino ou por outros órgãos do sistema digestório. Você ingere, já vai sendo absorvido desde o início aí, mas ele predominantemente no intestino, e ele é metabolizado no fígado, tá? E nem todos, importante, nem todos os óleos essenciais podem ser usados internamente. Isso é muito importante a gente entender. Como não são todas as plantas que podem ser ingeridas, não são todos os óleos essenciais que podem ser ingeridos. E também, a procedência desse óleo essencial, mesmo que seja uma planta que possa ser ingerida, é importante você saber que o óleo essencial é puro, é testado e não tem nenhum aditivo, nenhum composto sintético, porque senão, em vez dele fazer bem para você, ele vai acabar fazendo mal. E uma comparação entre as 3 formas de uso principal, né? Então, a ingestão ou uso oral é um uso onde você tem uma absorção. Isso aqui eu estou falando no geral, tá?
Pode ter diferenças entre óleos, pode ter diferença entre organismos e diferença também a forma como você está usando cada forma de uso. Mas, no geral, quando você ingere um óleo essencial, ele tem uma absorção muito rápida, ele fica disponível muito rápido no corpo, mas também ele é eliminado muito mais rápido. Quando você usa topicamente, ele demora um pouquinho mais para entrar na corrente sanguínea e depois ele é eliminado um pouquinho mais lentamente. E o uso aromático, por exemplo, deixar um difusor ligado, você absorve e elimina esse óleo de uma forma praticamente igual. Então, você pode usar constantemente aqui o óleo de forma aromática, por exemplo, você vai dormir, usar aí 6, 8 horas durante todo o sono, tá? Então, isso só para entender um pouco a diferença das 3 formas de uso. Hoje o objetivo não é entrar nesses detalhes, mas é só para a gente saber que existem 3 formas de uso. E outra coisa importante é, quando a gente fala de óleo essencial, a gente está falando de um composto natural, tá? O composto natural, ele tem várias coisinhas, é diferente do composto sintético. Se você busca um composto sintético, algo sintético, ele vai ter um elemento, normalmente, né, um elemento que vai fazer o efeito dele, e normalmente aquele elemento pode até ser prejudicial, porque o seu corpo estranha, ele acha que é alguma coisa estranha. Na natureza, os óleos essenciais, eles podem conter centenas de elementos, centenas, mas existem aqueles que são predominantes. Então, por isso, de novo, que é importante que a fonte do óleo essencial seja de qualidade, tá? Passo número 1, ele tem que conter aquilo que ele fala que tem. Então, se você quer um óleo, vou usar alguns termos aqui, que se o mentol, que é um composto que tem no óleo de hortelã, ele é importante para determinada situação, você tem que garantir que o seu óleo de hortelã tenha mentol, porque tem muito óleo de hortelã que, de repente, nem mentol tem, ou tem mentol sintético, tudo, você não pode nem chamar de óleo essencial. Então, é importante isso, tá? A gente saber que a gente está usando aquilo que a gente quer para ter o efeito que a gente quer. Esse aqui é um óleo de copaíba, ele é rico num composto que a gente vai falar depois, mas existem espécies de copaíba, vou chamar aqui beta-cariofileno, tá? A gente vê que tem uma concentração bem grande. Isso aqui é como se fosse a identidade do óleo essencial. Então, aqui a gente vê que tem uma concentração bem grande, tá? Um pico aqui. Quando você tem espécies de copaíba que nem beta-cariofileno tem, ou seja, imagina você está querendo usar um óleo para ter bastante desse composto e ele nem tem esse composto, ele só tem o mesmo nome, mas não tem aquele composto que você quer usar. Então, de novo, procedência é importante. E quando a gente vai falar de atletas, a gente tem que ter uma garantia muito grande, porque muitos produtos, isso acontecia muito com suplementos, eram contaminados e tinha aditivos de outras substâncias. E os atletas, eles passam por rigoroso controle todo jogo, toda a competição, etc. Então, eles não podem usar substâncias que são ilegais ou que não são permitidas naquela competição. Então, a gente tem que ter certeza do que a gente está usando. Então, por exemplo, embaixo dos frascos, você tem o número do rótulo, tá vendo? Você entra com esse número do rótulo dentro de um site, que depois eu posso passar aqui, source2you.com, depois se alguém puder escrever aqui, e você pega o teste desse óleo para ver a impressão digital daquele lote. Com isso, a gente tem muito mais segurança de passar para os atletas, passar para os médicos dos clubes e os médicos do atleta, tá? Então, muito importante você saber, quando a gente fala de óleo essencial, não é qualquer óleo essencial, é óleo essencial que tenha essa cromatografia, que tenha essa qualidade específica. Até aí a gente falou de óleo essencial. Vamos falar agora um pouco sobre um conceito que vocês vão ver que tem umas palavras estranhas aqui, que a gente usa na parte de biologia, de fisiologia, mas que nada mais é, a gente fala em outras palavras também, que fica muito mais... a gente nem sabe por que inventam tanta palavra difícil, podia usar outras. Por exemplo, homeostase. Homeostase é uma palavra muito importante, na verdade, ela significa equilíbrio, tá? Equilíbrio do corpo. O que significa esse equilíbrio? Nosso corpo está toda hora do mesmo jeito? Não. Ele tem que se manter estável, mas ele está num equilíbrio dinâmico, né? A gente tem que manter determinados parâmetros, mas não pode fugir muito daquele parâmetro. Vamos usar um exemplo da temperatura, tá? Temperatura. Aumentou a temperatura externa ou você começou a fazer uma atividade física, o que vai acontecer? Sua temperatura vai começar a subir, você vai começar a transpirar e começar a ficar vermelho. Por quê? Para trocar calor
e perder calor para o ambiente para tentar manter a sua temperatura relativamente estável. Então, é um mecanismo que o nosso corpo tem para se manter estável. Senão, a nossa temperatura ia subir, 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 e os órgãos iam parar de funcionar. Por outro lado, quando a temperatura baixa muito, fica muito frio, o que acontece? Você fica pálido, né? Até as extremidades ficam roxas, né? Porque o sangue fica bem no centro para guardar calor, e a gente começa a tremer. E a gente treme para quê? Para criar energia, para poder criar calor e para poder esquentar o corpo. Então, isso que a gente chama de homeostase, ou equilíbrio dinâmico, que é a forma que o corpo tem de se reequilibrar, independente. A gente não pensa vou suar ou não pensa vou tremer. Na verdade, o corpo faz isso naturalmente, tá? E existe um sistema no nosso corpo que é responsável por esse equilíbrio. Esse sistema chama sistema endocannabinoide. É um sistema que vem sendo estudado relativamente há pouco tempo, apesar de já ter estudos aí de vários anos, várias décadas atrás, mas ele vem sendo estudado e esse sistema, ele é composto por uma série de receptores, né, que estão espalhados pelo nosso corpo e que vão ajudar todos os outros sistemas a funcionarem. Então, vamos aqui. Então, aonde que o sistema endocannabinoide funciona? Ele vai ajudar no seu sistema respiratório, no seu sistema muscular, cardiovascular, no sistema digestório e assim por diante, tá? Então, ele é como se ele ajudasse os outros sistemas a funcionarem bem. Nós produzimos substâncias que vão atuar. Esses aqui são receptores, como eu falei, eu vou falar um monte de palavra, uma palavra diferente, mas não precisa guardar essas palavras, é só para entender o funcionamento. Daqui a pouco diminui o número dessas palavras aqui. A gente produz substâncias naturalmente que vão ativar esses receptores, tá? Então, nosso corpo funciona muito bem. Só que com estresse físico, estresse emocional, poluição, baixa qualidade do sono, com a idade, com produtos tóxicos que a gente usa no dia a dia, a gente vai diminuindo essa capacidade de produzir os nossos próprios produtos, nossas próprias substâncias que vão ativar esse sistema endocannabinoide. Que a gente tem três principais, né? Um que é o endógeno, né? Que é aquele que a gente produz. Existe um exocannabinoide, que é o quê? Você usar essas substâncias de forma sintética, e isso a gente conhece, todos vocês conhecem aí todos os pontos negativos, né, que existe de usar substâncias sintéticas. E também existem os fitocannabinoides, que são o quê? São plantas, olha que coisa legal, né? São plantas que produzem essas substâncias que vão ajudar o nosso corpo a se reequilibrar. Então, às vezes, a gente fica buscando coisa muito longe, né? Nas plantas, nos óleos essenciais, já tem praticamente tudo aí que a gente precisa, tá? Então, é muito importante a gente saber isso. E uma dessas plantas, que é uma planta, inclusive, nativa do Brasil, da Amazônia, ela é a copaíba, é uma árvore aí de 30, 40 metros, da onde é extraído o óleo de copaíba. E o que o óleo de copaíba tem de tão interessante? Ele é muito rico numa substância que chama beta-cariofileno. O beta-cariofileno, que é uma dessas substâncias que eu falei, que são fitocannabinoides, ou seja, que vêm da natureza e vão se encaixar naquele receptor para ajudar o nosso corpo a funcionar de uma forma adequada. Eu acho que nessa animação ficou muita palavra, vamos ver aqui nesse vídeo aqui, eu acho que vai dar para entender um pouquinho melhor como que é esse funcionamento. Então, como eu falei, esse sistema endocannabinoide, ele não está num lugar, são receptores que estão no corpo inteiro, várias regiões, no músculo, na parte circulatória, coração, vários tecidos. E esse aqui é o beta-cariofileno, aquela substância que tem muito na copaíba. O que ela faz? Ela se liga a esse receptor, que a gente chama de receptor CB2. Esse receptor vai mandar uma informação para dentro da célula, e essa informação vai parar lá no núcleo da célula. E o núcleo da célula é onde a gente tem o nosso material genético, que é o material onde a gente produz proteínas, onde a gente produz enzimas e assim por diante. Então, tá vendo como é rico isso, né? Como a planta, a gente extrai a planta e ela vai atuar lá dentro do nosso material genético para mandar informações para que a gente possa produzir substâncias que vão fazer o nosso corpo funcionar de forma adequada, tá? Então, aqui a gente falou, deixa eu dar um pause aqui,
E aqui a gente falou, eu vou parar um pouquinho de compartilhar, só para dar um respiro nesse monte de palavra aqui. Então, a gente falou do equilíbrio do corpo, né? Como que o nosso corpo se reequilibra. Quando a gente fala de atletas de alto nível, é muito mais importante ainda esse equilíbrio, porque ele está submetido a cargas de treinamento, de viagem, carga emocional, carga de tudo, o tempo todo. E é muito importante que ele consiga se recuperar da forma mais adequada possível, certo? Vamos voltar aqui para a apresentação. Então, a gente falou desse equilíbrio. Vamos falar agora sobre uma parte que é muito interessante, que isso aqui eu achei, assim, foi o que mais me chamou a atenção no início, que é o seguinte, a gente falou de equilíbrio, mas agora, o que acontece com a performance do atleta? Será que um atleta que usa óleo essencial, ele vai conseguir fazer a prova dele, o jogo, a competição, de uma forma melhor? Então, aí foi estudado o efeito agudo, que é aquele efeito que... O que acontece logo depois que usou o óleo essencial? Imediatamente após. E um dos óleos mais estudados, talvez um dos mais usados por atletas, é o peppermint, né? O hortelã-pimenta. Porque ele é muito rico em mentol, tá? Mentona, mas principalmente em mentol, ele é rico em eucaliptol também, que é um outro composto aqui, e ele tem vários efeitos interessantes. Vamos começar com o primeiro. Esse estudo aqui é um estudo que foi publicado em 2014. Ele usou dois grupos, tá? Um grupo controle, e sempre um estudo para entender bem como que funciona, para não ter aquela coisa que eu falei no início, efeito psicológico, eu já ia, não, como é que eu vou comparar? Tem dois grupos. Um grupo que não faz aquilo que você está querendo, por exemplo, aqui usar o hortelã-pimenta, e um grupo que usa o hortelã-pimenta, e no final você compara os dois, né? Para ver, será que essa melhora já ia acontecer ou será que ela é realmente devido ao uso do óleo essencial? Então, o que os cientistas fizeram? Pegaram dois grupos, um grupo controle, que tomou um copo d'água, só um copo d'água, e um grupo experimental que ingeriu uma gota, quantidade muito pequena, uma gota só de óleo essencial de hortelã-pimenta, tá? E aí eles fizeram testes de força, potência e velocidade de reação. Tá? E aí o que a gente viu nesses resultados? Né? O que os autores do estudo viram nesse estudo aqui? Qual a conclusão que eles chegaram? Primeiro eles fizeram um teste de força, velocidade de reação e potência antes, deram para o grupo controle água e para o outro grupo o óleo de hortelã-pimenta, e reavaliaram 5 minutos depois. Aí esperaram mais 60 minutos, né? Quase uma hora, e fizeram um outro teste, seja de força, de potência, todos aqueles testes que eu falei. E aí eles chegaram a essa conclusão. O grupo controle, que tomou só água, como era de se esperar, fez um teste de força antes de tomar água, 5 minutos depois e uma hora depois, e lógico que tomando água ninguém espera melhorar a força. Então a força se manteve constante. Já no grupo que usou o óleo essencial de hortelã-pimenta, a gente viu um resultado muito expressivo. Então fez um teste de força logo antes de tomar, um teste de força 5 minutos após e a gente já vê uma melhora, e uma hora depois de usar o hortelã-pimenta a gente já vê uma melhora expressiva desse ganho de força, que é muito rápido. Para a gente ver em uma hora você melhorar tanto a força assim, é muito consistente. E aí eles avaliaram a potência também, tá? O que é a potência? A potência é a capacidade que você tem de fazer força rapidamente. Por exemplo, um salto. Um salto é um movimento de potência. E aí o que eles fizeram? Fizeram um teste de salto antes, 5 minutos após, e olha o que aconteceu com o grupo controle se manteve estável, como nos outros parâmetros. Olha o que aconteceu com o grupo aqui que usou hortelã-pimenta. Olha o resultado de força que ele teve, de potência. E continuou aumentando por pelo menos uma hora depois de usar o hortelã-pimenta. E aqui o ganho foi muito grande. Quando a gente vê em valor absoluto, deu em média 5 centímetros. Quem está acostumado a trabalhar com atletas, vê, esses aqui são estudantes, né? Mas quem está acostumado ter um ganho de 5 centímetros em uma hora aqui, é algo impressionante quando a gente fala de potência, né? A altura do salto, mediram o quão alto esses indivíduos saltaram. E Alessandro, aí, oi? Desculpa te interromper. Tanto no primeiro exemplo quanto no segundo, eles ingeriram o óleo.
Foi ingestão. Isso. Esse é o mesmo estudo. Então, eles ingeriram uma gota de óleo essencial e aí já melhoraram força, melhoraram potência e melhoraram também, esse mesmo grupo, tempo de reação, que é a capacidade que você tem de reagir rápido a um estímulo. Por exemplo, um goleiro que vai defender uma bola, um tenista que tem que defender um saque, que tem mesmo um velocista, né, um corredor ou um nadador que tem que reagir rápido a um estímulo auditivo, tá? E a gente vê que aconteceu a mesma coisa, tá? O tempo que eles demoraram para reagir antes, e aí o tempo caiu muito, né? Quanto mais baixo o tempo, mais rápido ele está reagindo ao estímulo. 5 minutos após e continuou caindo 1 hora após. Tá? Então, esses resultados aqui são muito expressivos. Tão expressivos que eu cheguei a desconfiar. A gente brinca, né? Quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Aí eu olhei esse estudo, eu li umas 5, 6 vezes antes de falar, é verdade mesmo, né? Porque era muita coisa. É muito bom para ser verdade. Eu falei, vamos reproduzir uma parte desse estudo aqui para a gente ver se é isso mesmo. E aí a gente pegou atletas de alto nível, atletas que jogam Série A do Campeonato Brasileiro de futebol, fez um salto, eles saltaram, e a gente reproduziu praticamente a mesma coisa. Um grupo tomou água e um grupo tomou uma gota de hortelã-pimenta. Ficaram 5 minutos sentados e fizeram um outro salto. E a gente comparou a altura do salto depois com a de antes. E aqui estão os resultados. O grupo que tomou só água, pelo resultado, como é que eu vou explicar? Pelo protocolo que a gente usou de ficar sentado, eles desativaram e você vê aqui de 8 atletas que tomaram água, 6 pioraram e 2 melhoraram um pouquinho, com uma perda média aqui de 4% na altura do salto, tá? Talvez se eles estivessem ativos, não ia perder. Só que o grupo que usou hortelã-pimenta usou exatamente o mesmo protocolo. Por isso que é legal a gente comparar sempre com o grupo controle. Eles ficaram sentados do mesmo jeito, e aí, dos 8 atletas que fizeram o teste, 7 melhoraram e tiveram uma melhora média de 3%. Quando você fala de atleta de alto nível, 3% de melhora é algo absurdo. E quando você fala que esses 3% vieram em 5 minutos após tomar uma gota de óleo essencial, realmente é algo, assim, é fora do comum. E aí a gente fez vários outros estudos com futsal, precisão de chute, agilidade, tudo, e a gente foi vendo exatamente os mesmos resultados. Isso foi muito, muito interessante. E por que esse efeito é tão rápido, tão efetivo e tão rápido? Existem 3 principais pontos. Existem alguns estudos fora da área do esporte, tá? Que mostram que o hortelã-pimenta ele é capaz de aumentar o processamento cognitivo. Então, em provas de matemática, provas de língua, mesmo em prova de direção, né, simulador de direção, ele aumenta a capacidade do cérebro de responder adequadamente. E o movimento, ele parte de um processamento do cérebro. Além disso, tem outros estudos que mostram que o óleo de hortelã-pimenta, ele atua num local na célula que chama bomba de sódio e potássio, tá? Que é o quê? Ele vai atuar na velocidade de condução. Então, o cérebro manda um estímulo e ele vai aumentar a condução, a informação vai chegar do cérebro para o músculo de uma forma mais rápida e eficiente. Além disso, o hortelã-pimenta também tem estudos que mostram que ele aumenta a liberação de cálcio dentro do músculo. E o cálcio ele é responsável por melhorar a qualidade da contração muscular. Então, esses 3 fatores ligados, processamento cognitivo, condução nervosa e melhor capacidade de contração do músculo, podem explicar esse ganho tão expressivo quando a gente usa o hortelã-pimenta. Tá certo? E aí, mas não acabou por aí, tem mais coisa. O hortelã-pimenta, se falasse, tem que escolher um óleo para a performance do atleta, é o hortelã-pimenta, a gente vai ver várias coisas aqui. Nesse mesmo estudo, eles avaliaram a capacidade pulmonar do atleta, né? Como que ele respira, como que é a respiração. E viram, tá, tem um monte de número aqui, não precisa prestar atenção nesse monte de número. Mas é só para mostrar, se quiser tirar foto, tudo, mas não precisa saber esses números aqui. Eles viram que a respiração ficou mais eficiente, usando hortelã-pimenta, 5 minutos após e pelo menos 1 hora depois, e a potência de expiração e a potência de inspiração também ficou muito maior
tanto 5 minutos como 1 hora depois, mostrando que esses indivíduos gastam menos energia para respirar e a troca gasosa é muito mais eficiente. Então, mostra aí força, velocidade, potência e capacidade respiratória também. Tá? E, para complementar, a gente fez um estudo, eu chamo de estudo piloto, porque foi observação com um indivíduo só. Esse aqui não teve grupo controle, não foi aquele estudo grande, mas a gente tem outros estudos aí na literatura que mostram também, mas esse aqui é muito interessante, porque ele a gente consegue ver muito claramente o efeito. Esse aqui é o blend respiratório, o mix respiratório. Para quem não está muito familiarizado com o óleo essencial ele pode ser vir numa planta única, né? Por exemplo, o hortelã-pimenta é só uma planta, ou ele pode ser apresentado como um mix, né? Um blend ou uma sinergia, que são vários óleos combinados com um objetivo específico. Esse aqui, o objetivo é a respiração. Ele tem vários óleos que vão atuar no sistema respiratório. E os compostos predominantes aqui é o limoneno, o mentol, que também tem que tem o peppermint, né? O hortelã, e o eucaliptol, que é muito rico, tem uma concentração muito grande no eucalipto, no Ravintsara e assim por diante. Tá? E aí esse estudo foi um estudo piloto, feito pelo Marconi Neves em BH, né? Que ele pegou um atleta de corrida, de assessoria de corrida, e esse atleta fez 4 tiros de 1.000 metros, ou seja, ele corria 1.000 metros e recuperava 2 minutos entre cada tiro desse que ele fazia. Corria 1.000 metros e recuperava 2 minutos, e assim por diante. E aqui a gente vai ver os resultados desse indivíduo. Não é um atleta de alto nível, é um praticante de atividade física, alguém que corre regularmente, mas a gente vê que os números não são de um atleta de altíssimo nível. Mas é muito ilustrativo. Por quê? O primeiro tiro que ele deu, os primeiros 1.000 metros, ele fez em 4 minutos e 26. Ou seja, ele demorou 4 minutos e 26 para completar 1.000 metros. No segundo tiro, ele aumentou o tempo, foi para 4:30, ou seja, ele correu mais devagar, ele demorou mais tempo para percorrer o mesmo percurso. Entre o segundo e o terceiro tiro, foi oferecido para ele, nas mãos, né, na palma da mão, para ele inalar profundamente 5 vezes o blend respiratório, e ele inalou, e 2 minutos depois, né, manteve a mesma pausa, ele fez o terceiro tiro dele para 4:16 e o quarto tiro para 4:09, ou seja, ele teve uma melhora aqui de quase 8% na performance dele, aguda, coisa assim, rápida, logo depois de inalar o óleo essencial. Mas isso não é só... A parte mais interessante dessa observação vem agora, que é o seguinte: existe um questionário que a gente faz com atletas, depois de um esforço, a gente pergunta como que foi esse esforço. Ele fala, se ele responder 1, 2, é que foi muito fácil, muito tranquilo para ele. Se ele responder 8, 9, 10, quer dizer que aquele esforço foi muito difícil e que ele está próximo do máximo dele. Mais do que isso, ele não aguentaria. Então, o primeiro tiro ele respondeu 9 e o segundo ele respondeu 10. Ou seja, aqui ele estava no esforço máximo dele, ele não conseguiria fazer mais do que isso. Quando ele inalou o óleo essencial, o blend, mesmo melhorando muito a performance, muito o resultado, ele respondeu 6 e 6. Ou seja, ele ainda teria uma reserva para poder ir mais rápido ainda. Então, assim, isso chamou muito a atenção. E aqui ele falou por curiosidade, né? Falou, nossa, esse foi o tiro de 1.000 mais rápido que eu dei na vida. E ele já treinava há 4 anos. E é muito legal quando a gente trabalha com óleo essencial com atletas. Eu já ouvi isso aqui, sei lá, 20, 30, 50, não sei nem contar quantas vezes. Quando ele usa o óleo essencial pela primeira vez, fala, nossa, esse foi o melhor treino da minha vida. Esse foi o melhor treino que eu fiz. Essa foi a melhor noite que eu dormi na minha vida. Então, é muito gratificante isso, a gente vê um resultado tão rápido e tão eficiente também. Tá? Então, a gente falou sobre o equilíbrio do corpo. Deixa eu só beber uma água aqui. A gente falou sobre equilíbrio do corpo, sobre o efeito agudo, que acontece logo depois. Uma pergunta muito frequente que tem é, tá bom, mas e o que acontece se eu usar constantemente o óleo essencial? E aí esse estudo mostra o efeito crônico, ou seja, o efeito repetido de usar o óleo essencial. E aí, para comparar o hortelã-pimenta com aquele outro estudo também do efeito agudo, eu peguei até o mesmo óleo, tem outros estudos com hortelã também, com eucalipto também, mas esse aqui do hortelã-pimenta é muito legal. Por quê?
foram feitos com 12 estudantes saudáveis que receberam uma suplementação de óleo essencial durante 10 dias. E aí, quando a gente fala de suplementação, acha que é um pote, né? Uma quantidade grande. Essa suplementação aqui foi uma gota de óleo essencial de hortelã-pimenta por dia, tá? Colocava 500 ml de água, só para poder beber, e uma gota de óleo essencial por dia durante 10 dias. E foi feito um teste de esforço em esteira. Tá vendo essa esteira aqui? Alguns de vocês já devem ter feito esse teste, né? Principalmente que a gente faz para medir a teste de rotina de exame de coração, mas também existe esse teste com um analisador de gases, que ele analisa o quanto a gente consegue usar de oxigênio durante a atividade e é um indicativo da nossa forma física, principalmente de resistência. Esse teste aqui é um teste de esforço em esteira, que vai aumentando a velocidade até chegar no máximo, que você não aguenta mais, tá? E aí fizeram esse teste antes e 10 dias depois de fazer a suplementação. E o que foi observado? Que, comparando os dados depois da suplementação e o pré, teve um aumento de 40% na distância percorrida, ou seja, eles conseguiram correr, incrementar a velocidade e a distância em 40%. Eles aumentaram o tempo até exaustão, ou seja, se mantiveram na esteira correndo 25% a mais de tempo. E o que chama muito a atenção aqui, o VO2 máximo, que é esse consumo máximo de oxigênio, que é esse indicativo que mostra para a gente qual é aquela capacidade desse atleta de desenvolver em provas de resistência, ele aumentou em 11%. Isso aqui é gigantesco em 10 dias. Às vezes a gente demora anos, né? Meses, anos para conseguir ter um aumento aqui, e nesse caso específico teve um aumento tão expressivo em 10 dias de suplementação. Então é algo bem expressivo, bem interessante, e levando para a prática, né? A gente sente isso. Imagino que vocês já devem ter usado ou comparado aí o uso do óleo essencial no treino, em academia, em corrida, e você sente realmente isso, um ganho muito rápido, um ganho muito expressivo em pouco tempo de uso. Tá? Tem vários outros... Oi, foi. Desculpa te interromper, que tem muitas pessoas que entraram no YouTube após e eles não ouviram aquela parte que, embora esses efeitos sejam por demais incríveis, eles não aparecem em exame antidoping. Então, pessoal, como assim se não aparece antidoping? Como que não aparece? Então, se puder reforçar, porque o pessoal chegou depois e não ouviu aquela parte. Não, isso é muito, muito importante, porque é a primeira preocupação, né? Quando a gente fala de qualquer produto, a minha sempre foi, né? A minha carreira inteira, e continua sendo, é a principal questão que aparece, antes até de saber do efeito, será que tem algum risco? Eu vou deixar para falar sobre isso no final. Moisés, você me lembra? Porque eu queria enfatizar muito isso aí, porque é extremamente importante esse assunto, e eu vou falar no final e a gente vai tocar bastante no assunto. Mas, a princípio, e depois eu vou falar a importância de saber a procedência do óleo essencial. Eu não vou falar que é seguro, pode usar. Não, depende da procedência, depende se você tem a cromatografia e se você tem o resultado para apresentar, para saber que aquilo é óleo essencial de verdade. O óleo essencial tá ok. Agora, será que no vidrinho que você está usando tem óleo essencial ou só tem óleo essencial? Essa é a maior questão que a gente tem que colocar. Tá? Mas no final eu vou parar um momento só para falar disso. Então, não... fica aqui, quem fez a pergunta, fica aqui até o final que a gente vai explicar bem em detalhes isso aí, tá? Que é um assunto extremamente importante. Tá bom? Mas que tiver de pergunta, por favor, Moisés, vamos fazendo aqui, a gente vai interagindo. Então, a gente falou aqui, óleo essencial, equilíbrio do corpo, óleo essencial, efeito imediato, e o óleo essencial, efeito ao longo do tempo. Só que hoje, talvez uma das maiores preocupações dos atletas de alto nível não seja só o resultado, não é como melhorar a força, como melhorar a velocidade. Lógico que isso é importante, mas talvez a preocupação principal é a recuperação. Antes, um atleta treinava menos, jogava menos, competia menos. Você via um atleta de atletismo antes, competia algumas vezes por ano e olhe lá. E focava só naquela competição importante. Hoje, por questões comerciais, de patrocínio, de TV, o jogador de futebol joga
2 vezes por semana, às vezes, se você vê o ciclo, às vezes quase 3 vezes por semana. Um corredor maratonista compete o ano inteiro, um nadador compete o ano inteiro. Então, e as cargas de treino e os treinos são cada vez mais frequentes. Por isso que é importante, tem até um comentário aqui, compete não só a cada 3 dias, mas compete a cada 3 dias em um país diferente, uma região diferente, num clima diferente, pega avião, pega ônibus. Só um parênteses aqui, eu lembro que a gente fazia, e ainda se faz, né, nos clubes, a recuperação começa no vestiário, acabou o jogo, já começa a recuperação, e aí no ônibus já tem recuperação, já tem equipamento no ônibus para ir para o aeroporto ou ir para o hotel já recuperando. Então, é um fato muito importante. E se a gente encontra estratégias suplementares, né, que vão ajudar nessa recuperação, isso é muito benéfico para o atleta. Vou só pular isso aqui rapidinho, porque senão... Aqui. O que é um atleta equilibrado e o que é um atleta desequilibrado? Vamos usar esse exemplo da esquerda, tá? Imagina que você treina, um atleta treina, ele desgasta a energia dele, tá? Aí ele recupera e a gente espera... Vou começar esse aqui da direita, tá? O atleta treina, ele gasta energia, ele recupera e a gente espera que ele recupere até o que ele tinha antes ou que ele ganhe um pouquinho mais. Depois ele treina de novo, recupera e vem até aqui. Treina de novo, recupera e é isso que é o processo de treinamento. Cada vez que você treina, vai melhorando, espera-se que melhore. Só que, voltando aqui para o gráfico da esquerda, se você tem um tempo inadequado de recuperação, uma forma inadequada de recuperação, ou não tem uma qualidade de sono, qualidade de recuperação adequada, o que acontece? Você treina, desgasta o corpo, recupera, só que você não chegou no seu 100%. Antes de chegar aqui no estágio inicial, já dá outro treino, outra competição. Está começando a recuperar, já dá outra, e assim por diante. Então, o que a gente vê em muitos casos, e não são poucos, são vários casos, é que o atleta, durante o processo da temporada, em vez dele melhorar, ele acaba piorando. E chega um momento aqui que o atleta pode chegar num esgotamento físico, né, um cansaço, e lesões, que são muito frequentes em atletas que não conseguem recuperar. E uma imunodeficiência, ou seja, o atleta ele tem um risco maior de contrair doenças respiratórias e assim por diante. E isso gera um baixo rendimento físico. Já um atleta equilibrado, né, que você tem o tempo adequado ou a estratégia adequada, porque o tempo não depende do atleta, o tempo depende de onde é o jogo, de onde é a competição, etc. Mas o que a gente faz? Se o tempo é curto, então vamos melhorar entre esse aqui e esse aqui, vamos melhorar a estratégia de recuperação, com alimentação, com hidratação, com todos os aspectos e com o uso dos óleos essenciais que a gente vai ver aqui. Então, desgastou, recuperou, e isso quer dizer melhor performance e principalmente melhor saúde, tá? Atleta, a gente, por muito tempo, achava que atleta não precisava ser saudável, porque ele tinha que ter o extremo, ser levado ao limite. Tem que ser saudável. O atleta, para manter a performance dele, ele tem que ter o que a gente chama de saúde esportiva. Ele tem que estar saudável para poder render. Então, vamos falar agora de fadiga e recuperação física, né? Como que a gente usa a recuperação. Mas antes de falar desse aspecto específico, vou voltar aqui com as palavras um pouquinho mais científicas aqui. De novo, o importante é o conceito, não é o nome da palavra, nem o termo que a gente vai falar, é a gente entender o conceito, tá? Existe um conceito que chama estresse fisiológico, que é o quê? A gente tem um sistema um sistema nervoso, né? Uma parte do nosso sistema nervoso que chama sistema nervoso autônomo. Para que ele serve? Ele é um sistema que funciona independentemente da nossa vontade. Não é, a gente consegue comandar, consegue de certa forma, mas ele funciona independentemente da nossa vontade, tá? Por isso que ele chama autônomo, tá? É importante na regulação dos órgãos e dos sistemas do nosso corpo. E quando o sistema nervoso autônomo está equilibrado, o atleta e qualquer indivíduo apresenta ótimas condições físicas, fisiológicas e, importante aqui, emocionais para executar tarefas com alto rendimento, tá? E esse sistema nervoso autônomo, ele é separado em duas partes. Depois a gente vai entender por que eu estou entrando nesses detalhes aqui. O sistema nervoso simpático, que é considerado um sistema de luta ou de fuga.
que atua na preparação do corpo para enfrentar situações emergenciais e estressantes. Que é o quê? Eu vou treinar, entrei numa competição, entrei num jogo, se eu tiver desligado, não vou conseguir render, não vou ter energia. Ou quando você entra numa reunião muito importante, quando você tem uma tarefa muito importante para fazer, de repente você tem que liderar pessoas, você tem que passar energia numa palestra, ou num local, ou numa atividade. É importante que você tenha essa atividade e que você tenha essa energia para poder desenvolver a sua ação. E existe o sistema nervoso parasimpático, que é um sistema associado à conservação e restauração dos recursos corporais. Que é o quê? Digamos que o simpático é o acelerador. Acelerador só gasta, só gasta, só gasta. Se você tiver com o pé no acelerador o tempo todo, chega uma hora que o motor não aguenta mais. Então, o sistema nervoso parasimpático, vamos chamar de freio. Na verdade, ele freia o seu organismo, ele reduz a atividade de alguns órgãos e aumenta de outros, por exemplo, digestão, a parte do sistema nervoso, várias regiões do seu corpo. Por quê? Para você restabelecer essa energia. E o que a gente espera de um atleta equilibrado? O atleta equilibrado é aquele que ativa o simpático na hora da competição ou do treino e consegue inibir o simpático e ativar o parasimpático na recuperação. Só que essa balança, o que a gente vê na prática, não é desse jeito. Estresse físico, estresse emocional, viagem, jogo, competição, estresse pressão da imprensa, pressão do treinador, pressão de você dormir no quarto do cara que é da mesma posição que você e que vai roubar o seu lugar se você não treinar ou não jogar direito. Então, é um estresse constante. Então, o sistema nervoso do atleta, ele está praticamente o tempo todo no acelerador. É muito difícil, ele não consegue colocar o pé no freio. E isso gera aquelas questões que a gente falou, de lesão, de baixo de rendimento e assim por diante. Só que não está tudo perdido. Nós temos algumas soluções para isso, e uma delas é o óleo de cedro, tá? O cedro, por curiosidade, ele era usado nos berços antigamente porque ele acalmava o bebê. Então, você vê que antigamente muitos berços eram feitos de cedro. Por quê? Porque ele tem um composto aqui que chama cedrol, que é um composto que ajuda a acalmar e a tranquilizar. E vamos entender o porquê. Foi feito um estudo com indivíduos, esse aqui é com indivíduo hospitalizado, tá? Mas tem outros estudos com indivíduos sadios, né? Que fez o seguinte, ofereceu ar atmosférico, que é o ar normal que a gente respira para esses indivíduos. E depois de um tempo, então a gente vê, esses são alguns parâmetros fisiológicos aqui, frequência cardíaca, pressão arterial, tem vários parâmetros fisiológicos aqui que mediram. Então, enquanto está com ar atmosférico, está relativamente constante. A partir do momento que inseriu o cedrol na respiração, a gente vê que já tem uma mudança praticamente imediata desse parâmetro fisiológico. Esse aqui, no caso, é a pressão arterial, mas vários outros parâmetros também são alterados. E aí tem um gráfico aqui, que um pouco mais complexo, também não precisa saber o que é esse gráfico. Esse aqui eu até, por curiosidade, postei hoje aqui, que mostra o efeito do cedrol nesse sistema nervoso simpático e parasimpático. Então, a partir do momento que você inseriu o cedrol, o sistema simpático, aquele do acelerador, ele começa a ser inibido, e o sistema parasimpático, que seria aquele do freio, ele começa a ser ativado. Então, esse óleo essencial é fundamental para a recuperação dos atletas. Ele é extremamente importante, principalmente quando o atleta joga à noite ou tem um deslocamento, ele ajuda a voltar para o equilíbrio, esse sistema nervoso autônomo. Até aí, tudo bem? Podemos tocar? Vamos. Eu tô aqui. Eu, quando começa a falar, não paro mais. A gente vai indo aqui. Vamos lá. No final a gente vê dúvidas. Vamos embora, tá muito show. Né? Qualquer coisa você me breca aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Então aí vamos falar também, voltar a falar de fadiga e recuperação. Então a gente viu o sistema nervoso, que é uma parte mais sistêmica. E vamos falar agora da parte mais periférica ou muscular, tá? Esse aqui é aquele óleo que no início, quem estava aqui com a gente desde o início, que eu falei que a minha esposa passou um óleo no meu pescoço, que eu tive uma contratura aqui no pescoço, no trapézio, e ela passou e eu falei, nossa, já vem com o olhinho dela de novo aqui passar, e que foi esse que me chamou a atenção, que me fez realmente ter a curiosidade de correr, de ir atrás do conhecimento científico que tinha por trás dos óleos essenciais.
Esse aqui é o óleo mais, ou creme, né? Tem óleo, versão creme, é o mais prático, eu acredito que seja o mais usado por atletas no mundo inteiro, tá? A gente trabalha com os clubes de futebol da Série A, e esse aqui representa, eu acho que 70%, 80% de tudo que os atletas usam em Deep Blue, tá? Então, eles usam vários óleos, tem um protocolo aí com mais de 10, 12 óleos, mas esse aqui é o carro-chefe que adoram, porque traz um conforto, uma sensação muito boa. E, Então, Alessandro, sim, desculpa te interromper, mas isso é uma imagina. informação muito valiosa para nós que estamos aí fazendo marketing. Quais são as equipes profissionais, seja de basquete, de, sei lá, de qualquer modalidade de futebol, que já estão utilizando os nossos produtos? Que usam os óleos essenciais, vou falar de cabeça e desculpa se alguma, se alguma fugiu aqui. Eu não anotei aqui antes, Uhum. mas assim, que são bastante. Antes dava para falar de cabeça, assim, porque eram duas, três. A gente começou a usar em 2017, né? Então, antes eram duas, três, agora já são mais de 20, 25, 30 Uau! aí que No usam Brasil? No no Brasil? Brasil. Então, de várias modalidades. Só de Série A, do Hum. futebol brasileiro, que dá aproximadamente 8 a 10 equipes aí que usam regularmente os óleos essenciais. Tá? Uau! Vou destacar algumas aqui: o Palmeiras usa, o Corinthians, o Botafogo, Flamengo, o Santos, deixa eu ver se eu esqueci alguma, o Vasco, para citar Caramba! algumas, né? Uhum. O Cuiabá também usa óleos Puxa vida. essenciais, tem várias equipes aí de Série A. De basquete, Corinthians, futsal, Corinthians, o Taubaté de vôlei, que foi campeão da Superliga, hoje não existe mais o clube, né? O vôlei tem uma característica que eles acabam mudando o clube, né? O time acaba mudando de cidade, mas quando estava em Taubaté foi campeão da Superliga, né? Usando os óleos essenciais. Handball de Taubaté, que é um dos melhores times, se não, um dos melhores times do Brasil. Futsal de Taubaté, futsal do Corinthians, Alan Volsky, que é o número 1 do lançamento de martelo do Brasil. Quem mais? A Marianinha, Caramba! que é da canoa havaiana. Então, tem vários atletas. Desculpa se eu esqueci aqui, se eu não mencionei. Natação também, vários atletas que foram para a Olimpíada. O Rafa do vôlei também, que é um atleta que está hoje na Itália, que usa óleos essenciais aí direto. Então, assim, hoje, o Caramba! óleo essencial no esporte, ele não é mais uma novidade. Para muita gente é novidade, né? Mas ele não é mais uma novidade. Hoje, quem não usa óleo essencial que está fora do padrão. Não é quem usa óleo essencial, porque os maiores times... E quando a gente fala... Eu trabalhei muito tempo com futebol, tá? Então, eu conheço bem como que é do lado de dentro também. Quando a gente fala de futebol, não existe uma limitação... No Brasil, principalmente, na Europa, em outros países, não existe uma limitação de orçamento, tá? Existe para algumas coisas, mas não uma limitação. Vou deixar de comprar certo produto porque, por algum motivo, porque não existe isso aí. O que precisar, vai lá e usa. Então, se os atletas dessas equipes estão usando, se as equipes, comissão técnica, médicos, fisioterapeutas, fisiologista, preparador físico, todo mundo, nutricionista, porque é muito usado na nutrição também, se estão usando, é porque existe um benefício, existe um resultado e é consistente esse resultado. Tá? Então, só um parênteses aqui, foi muito boa a sua pergunta aí, porque antes era assim, usar óleo essencial no esporte, né, era dois, era a exceção. Hoje, se você conhece alguma equipe, algum time, algum atleta que não usa óleo essencial, ele é a exceção, ele está um pouco atrasado aí no tempo. Então, já está na hora de rever alguns conceitos. E quem que é o cara que iniciou toda essa inserção dos olhos no esporte no Brasil? Essa aí é pra... Então, a gente começou em 2017, que eu vou mostrar depois até um vídeo do atleta, né? Em 2017, ainda eu estava morando nos Estados Unidos, né? Já estava aqui. E aí foi essa época que eu descobri os óleos essenciais, tudo, e comecei a usar com atletas, né? E aí a gente começava a mandar para o Brasil. E o primeiro clube de alto nível, assim, de expressão, não vou dizer de alto nível, mas de expressão, porque tem vários outros clubes de alto nível também, atletas também, que começou a usar no Brasil foi o Palmeiras, em 2017, com um atleta que eu vou mostrar até um vídeo dele depois.
tá? Tá. E a partir daí, Abriu. um usa, o outro vê resultado, vai tendo validação, vai tendo... Um atleta que era muito engraçado. Um atleta mudava de clube, chegava no clube e falava, você tem óleo essencial aqui? O cara olhava assim, falava, mas o que é isso? Aí me ligava, que a gente, né, tem amizade aí no meio, conhece o pessoal, então já ligava para mim e falava, não, é isso aqui. Aí eu explicava direitinho. Botafogo de Ribeirão Preto usa os óleos essenciais, que escreveu aqui no chat, lógico que usa, né? Tá usando direto aí, tá? Então, dando continuidade aqui, o Deep Blue é um blend que é muito interessante, porque ele traz alívio, ele tem efeito calmante, traz conforto e, principalmente, ele acelera o processo de recuperação. Isso é uma sensação subjetiva do atleta. Quando ele usa esse creme ou esse óleo essencial, ele já relata isso e ele não quer usar mais outro óleo essencial, ou outro produto, né? Tem até uma história engraçada, fazendo parênteses aqui, que eu cheguei num clube e o massagista olhou para mim, amigo, né? Tinha trabalhado com ele na seleção, tudo. Amigo falou, os caras vão me mandar embora, o que você fez aqui? Vai ser culpa sua. Eu falei, mas por quê? Aí ele abriu o armário, tinha umas pomadas que eles usavam antigamente, né? Usavam antes de conhecer o Deep Blue, mas tinha um armário assim, devia ter umas 5 caixas dessa pomada, intocado, sem nada. Ele falou, os caras vão falar que eu estou gastando dinheiro à toa, agora que você trouxe esse negócio aí, os caras não querem mais usar aquela pomada aí, vão falar que eu estou gastando dinheiro. Então, o que é muito legal é essa percepção do atleta, né? A sensação que ele tem. Só que, nessa percepção, a gente ficou curioso. Será que é só uma coisa subjetiva ou é algo mensurável? Tá? E aí, o que a gente fez? Essa aqui é uma câmera, a gente está vendo a foto do membro inferior, né, das pernas, de um indivíduo que chegou, ele se apresentou com... Aqui a gente mede a temperatura. Você consegue enxergar, na verdade, a temperatura dos membros, né, de qualquer área do corpo. A gente que já está mais experiente aqui, a gente lembra do filme do Predador, né, que ele via infravermelho. É mais ou menos isso aqui, você vê o calor da pele, né, do membro. E aqui a gente vê que ele chegou com uma área de hiperradiância, que é uma área onde está mais quente. Pode ser uma lesão, pode ser um desgaste, pode ser um cansaço, tem vários motivos que podem ser. Tá? Com esse teste a gente não consegue identificar, mas existem outros que ele consegue. E aí a gente passou o Deep Blue na coxa desse indivíduo e esperou 90 segundos e tirou outra foto. E aí a gente vê que em 90 segundos já mudou completamente o perfil térmico da coxa. Então, agora, por que mudou? O que mudou lá dentro? Com essa foto a gente não consegue ver. Mas é só para a gente ter essa resposta. Será que é só subjetivo? É só uma sensação ou é algo mensurável? E aqui a gente vê, não, realmente é algo mensurável e o efeito é muito, muito rápido. Vamos para o... Acho que esse aqui vai ser o último capítulo aqui, mas é um capítulo... não. Vai chegar aqui no último capítulo, só que é um capítulo que eu sei que já está tarde, principalmente no Brasil, aqui para mim é 1 hora menos, está mais tranquilo. Está tarde, mas vou pedir a paciência de vocês mais um pouquinho. A gente vai falar de sono, então não é para ficar ninguém com sono. Então é para, se tiver um hortelã-pimenta, algum óleo, um eucalipto, pega, põe na mão, vou até pegar o meu aqui, para dar aquela, voltar a atenção, voltar a concentração aqui, espalha uma mão na outra, inala bem aí o hortelã-pimenta, que ele ajuda... Eucalipto aqui. Eucalipto também, ajuda a gente a oxigenar o corpo, e oxigenar o cérebro e clarear as ideias aí também, dar mais concentração, mais foco. Então, a gente vai falar de qualidade do sono, tá? Fundamental para os atletas, é um aspecto extremamente importante para qualquer pessoa, né? Qualquer indivíduo. Só que, se eu não durmo bem, se o Moisés não dorme bem uma noite, se um empresário, de repente, não dorme muito bem uma noite, o que vai acontecer no dia seguinte? Estou um pouco mais cansado, estou um pouco mais desanimado, mas vai, tudo bem. Se um atleta não dorme bem à noite, você travou aqui ou vocês estão me vendo bem? Porque para mim deu uma travada aqui. Olha, está vendo bem, a imagem está tranquila. Tá. Não, porque para mim deu uma travada aqui. Se um atleta não dorme bem à noite,
ele perde uma final de campeonato no dia seguinte, ele perde uma medalha de ouro, ele perde um treino importante, ele perde o lugar dele na equipe titular. Então, é muito importante ter qualidade de sono para um atleta. Além disso, atletas que dormem mal, isso aqui também está em inglês, mas só para identificar, atletas que dormem mal ou que têm baixa qualidade do sono, eles têm uma probabilidade maior de ter lesões, tá? Então, eles têm um risco maior de ter lesões, e quando eles se lesionam, essa lesão tem a tendência de ser mais grave e ter um tempo de afastamento maior desse atleta. Agora, imagina a parte do cara que contrata o atleta. Ele contrata por 30 milhões de euros, por exemplo. Aí paga um salário de 1 milhão por mês. E aí ele vai ficar sem esse atleta durante 30 dias porque o cara não dormiu bem, né? Então, às vezes a gente pensa em investimento, né, do que o clube, que os atletas investem, mas imagina uma coisa dessa, você perder um investimento todo desse, um cara que fica um mês afastado porque não está dormindo bem à noite. E a gente vai ver que tem um caso desse aqui, muito parecido, que a gente vai ver como que aconteceu. E os atletas, tem vários estudos que medem a qualidade e a quantidade do sono de atletas, e sabe-se que o atleta não dorme o suficiente para recuperar. Isso aí é medido e tem vários estudos que mostram. E é importante a gente entender o ciclo de dia e noite, como que funciona. Uma vez que a gente entende isso aqui, mesmo para a nossa vida pessoal, nossa, então esse negócio de não ver celular à noite e não assistir TV antes de dormir, não é só para eu não ficar agitado, tem uma explicação fisiológica também da importância disso. Então, vamos pensar aqui, vamos pensar em 2 hormônios. O primeiro dele é o cortisol. O cortisol, ele é um hormônio que normalmente ele é, como é que eu vou falar? As pessoas falam muito mal dele, falam, o cortisol faz mal, é ruim ter cortisol. Ele faz mal quando está em exagero, quando você produz demais. Só que o cortisol é importantíssimo para a nossa saúde, para a nossa vida. Então, o ciclo durante a noite e o dia, né? Essa parte mais escura é a noite e a mais clara é o dia. O que acontece? Lá pelas 3, 4 da manhã, você começa a produzir cortisol e durante o dia você diminui essa produção de cortisol e depois começa de novo durante a manhã. Tá? Então, o cortisol é chamado do hormônio do estresse, porque ele é muito liberado quando a pessoa está submetida a estresse, mas é um hormônio extremamente importante, ele é o hormônio da energia também. Sem ele, você não acorda de manhã, não tem energia para fazer as atividades, assim por diante. E existe um outro hormônio que chama melatonina, que tem um perfil oposto. De manhãzinha, a melatonina vai cair, vai ficar em níveis muito baixos. No começo da noite, principalmente quando escurece, quando tira a luz, o corpo entende o sistema nervoso entende que é noite e que é hora de dormir, e começa a produzir melatonina, e ela que vai te ajudar a te induzir ao sono. Então, aqui a gente vê que os dois são praticamente opostos aqui. Enquanto um está alto, o outro está baixo. Enquanto um está baixo, o outro está alto, e assim por diante. Esse é um ciclo saudável de cortisol, melatonina. Só que estresse, celular, rede social, olhar TV à noite, passar o dia estressado, passar a noite estressado também, antes de dormir ficar pensando em um monte de coisa, o que tem que fazer no dia seguinte, não terminei isso, né? O que vai fazer? Vai bagunçar esse ciclo cortisol e melatonina. Essa aqui é só uma linha, como é que eu vou falar? Uma hipótese aqui, só para ilustrar, tá? Não é exatamente assim que acontece. Então, o que acontece? À noite que você devia produzir melatonina, não produz, não dorme direito. De dia que você tinha que produzir cortisol para ter energia, você não produz, não consegue acordar, não rende de manhã, aí não dorme bem à noite, fica aquele ciclo que cada vez vai piorando. E não só para atletas, como para qualquer um de nós. Mas não se preocupem que temos uma solução para isso também, que é o seguinte: a lavanda, o óleo de lavanda, o óleo essencial de lavanda, é um dos óleos mais usados no mundo inteiro. E não é à toa que ele é usado no mundo inteiro, porque ele justamente reduz esse estresse, né? Ajuda a administrar o estresse e também auxilia na qualidade do sono. Ele tem 2 compostos aqui principais, que é o acetato de linalila e o linalol, que são 2 compostos extremamente importantes para esse efeito calmante, esse efeito relaxante. Esse aqui é um estudo que foi feito com pessoas que tinham insônia, que tinham dificuldade de dormir, e elas fizeram um questionário antes e depois. Tá? Um grupo controle não usou lavanda e o grupo controle
o grupo experimental usou lavanda de forma aromática, fugiu de cabeça, se não me engano, 4 ou 8 semanas. Bom, não lembro de cabeça, mas posso vir depois com a informação. Mas durante algum período usou o óleo de lavanda aromaticamente. E foi testado logo depois. O grupo controle, que não usou lavanda, não teve diferença nenhuma no sono. O grupo que usou lavanda melhorou demais a qualidade do sono, por um questionário aqui validado, tudo. Tá? Então, essa é uma observação científica mostrando a melhora da qualidade do sono com lavanda. E um outro estudo de 2019 que mostra que, usando lavanda, óleo essencial de lavanda, o próprio corpo dos indivíduos, né, que a gente chama de produção endógena de melatonina, aumentou. Então, o lavanda auxiliou o corpo a produzir mais melatonina, que é aquele hormônio que a gente falou que é o hormônio que auxilia no sono. E ele tem muitas outras funções no nosso corpo, uma delas é a questão da qualidade do sono. Então, o óleo essencial de lavanda, ele tem 2 focos muito interessantes. Um deles é nas emoções, então ele ajuda a acalmar sentimento ansioso e ele ajuda a auxiliar no relaxamento. Então, a parte emocional, ele já ajuda a tranquilizar. E o sono, propriamente dito, ele ajuda o nosso corpo a ter uma qualidade de sono melhor e a produzir mais melatonina. Então, quando a gente fala isso, esse ciclo desequilibrado, é muito importante a gente ter isso em mente, porque tem estudos que mostram que a lavanda ela diminui a concentração de cortisol e ela aumenta a concentração de melatonina. Então, no início da noite, você apagar a luz, não comer nada pesado, não usar cafeína muito tarde, etc. E, ao mesmo tempo, você reforçar tudo isso com óleo de lavanda, você vai produzir menos cortisol e você vai melhorar a produção de melatonina, que é tudo que a gente quer para nós e para qualquer atleta que precisa se recuperar para ter uma boa qualidade de sono. E, Alessandro, nesse caso, inalando, né? Não, esse foi aromático. Esse estudo foi aromático, foi inalando num difusor, tá? Foi colocado num difusor, tá? E aí, esse caso aqui que eu vou falar, que você perguntou do primeiro, né? Como que tudo começou? Esse é o atleta, não sei se a maioria deve... Quem é palmeirense, ou já de outros times também, já jogou em vários outros times, é o Bruno Henrique, que é um atleta que foi o primeiro, que eu tenho conhecimento, né? O primeiro atleta a usar óleo essencial no Brasil, no esporte de alto nível. Ele tinha essa questão de, à noite, a cabeça dele tá a mil, não conseguir relaxar, não conseguir dormir, a gente chama de estresse pré-competitivo também, principalmente quando tinha jogo importante. Mas eu não vou falar, deixa ele falar, que eu gosto muito de estudo científico, de validação, de experimentação, adoro. Mas, para mim, durante toda a minha carreira, nada falou mais do que a percepção do atleta. O atleta tem uma sensibilidade corporal, né, uma percepção muito aguçada, e ele sabe aquilo que ajuda e aquilo que não ajuda. Então, eu sempre levei muito em consideração a opinião do atleta. Vou colocar aqui um vídeo do Bruno Henrique para vocês, que melhor ele explicar mesmo, né? Bom, falar um pouquinho, né, do óleo, como vem me ajudando, né, em 2017, acho que, não me lembro bem, mais ou menos essa época, eu fazia uso da melatonina para poder dormir. Depois que eu voltei de uma viagem dos Estados Unidos, conversei com o fisiologista do nosso clube, o Thiago Santi, né, e ele me apresentou o óleo de lavanda, né, para dormir, para o sono, né. Usava um pouquinho nas mãos, colocava um pouquinho no travesseiro também, né, cheirava, respirava o óleo e aquilo induzia bastante sono, que foi uma coisa muito positiva, né, já que é uma coisa, um produto natural, então é uma coisa muito bacana, que acabou me ajudando muito no meu sono e na minha recuperação pós-treino e pós-jogo, principalmente. Bom, Então, é legal ele falando, né? E só para vocês saberem, tem vários clubes hoje, né, que tem um hotel dentro do clube, é um hotel mesmo dentro do clube, onde os atletas dormem. Então, antes de jogos importantes, de competições importantes, em casa, né, eles dormem nesse hotel, e todos os quartos do hotel, né, de alguns clubes aí, que tem essa estrutura, tem um difusor, e todos os atletas dormem sob o efeito do óleo essencial, seja de lavanda com cedro, aí tem os protocolos específicos aí que são feitos. Então, isso é importante a gente saber que, como eu falei, já se usa, não é nenhuma novidade. Apesar de muita gente achar que é novidade, que não é novidade, quem não usa óleo essencial que deveria
Fala, nossa, por que eu não estou usando e está todo mundo usando? Então, é muito, muito legal isso aqui. Tem alguns outros vídeos aqui, Moisés, eu vou passar, eu acho que eu vou, deixa eu passar só esse aqui, e depois eu vou passar adiante, que senão acho que vai estender um pouquinho. Deixa eu só passar esse. O pessoal está dizendo aqui que não estão com sono, tá tudo certo. Uma disse assim, bah, pede para ele ficar falando até amanhã de manhã. Então tá tudo eu queria certo. deixar... Não, tá ótimo, obrigado, mas eu queria deixar um tempo grande para perguntas, para a gente bater um papo, que eu acho que é o momento mais enriquecedor aí para todos nós, né? Para a gente ir trocando experiências e informações. Agora, um pouquinho mais, quem é palmeirense vai gostar de ver esse aqui. Por coincidência, eu não acredito em coincidência, mas esse aqui está voando, está fazendo gol todo jogo. Então, vamos mostrar ele falando aqui. A gente usa esses óleos essenciais em 2 momentos, né? Um mais na concentração e quando a gente está em casa, na parte do descanso ali, que ajuda no sono, ter um sono mais profundo. Também a gente usa nos jogos, que ajuda a dar uma ativada melhor para o jogo, a respiração também facilita um pouco. Então, esses óleos essenciais aí nos ajudam e eu acabo usando nesses 2 casos. Então, aí foi o... Aí tem o Botafogo, eu não vou passar, senão são vídeos um pouco mais longos também, mas o Paulo, que é o psicólogo do Botafogo, o Botafogo enfrentou um momento bem difícil no ano passado, é uma equipe muito grande, uma equipe de muita tradição, que o lugar é na Série A, e no ano passado estava na Série B do campeonato, que é a segunda divisão do campeonato, e chegou um momento do ano que não estava bem, não estava nem na Série B, estava conseguindo, e aí o que aconteceu é que começaram a usar os óleos essenciais, e a gente falou muito da parte física, né, de recuperação física, parte muscular, mas também na parte emocional, você suportar essa carga emocional. Eu já participei, eu já trabalhei numa equipe de Série A que tinha caído para a Série B e estava brigando para subir de novo, era uma pressão da torcida, tudo isso, e os resultados não vinham aparecendo, isso há um tempo atrás. E eu sei o quanto é desgastante isso aí para nós que estamos trabalhando, imagina para o atleta que está dentro de campo, sendo vaiado, xingado, tudo. E ele falou que os óleos essenciais ajudaram demais nessa questão emocional de superar esse desgaste, principalmente de pressão, e os resultados foram excelentes. Campeão da Série B, voltou para a Série A, que é o lugar que tem que estar, né? Então foi muito bom resultados. Opa. Aqui o Rafa do vôlei também falando do Peppermint. Aqui o Corinthians, que usa em várias modalidades, futebol feminino do Corinthians usa, nadadores do Corinthians, futebol masculino, tem futsal, tem basquete também. Alguns atletas que usam, Marianinha da canoagem, Tim Hightower da NFL, do futebol americano, né? Ele já não joga mais. O Alan Volsky do atletismo, o Gustavo Orlando, da seleção brasileira também, que joga vôlei, da NBA, Donovan Mitchell também. Então, tem vários atletas de expressão aí no Brasil e no mundo que usam os óleos essenciais. E agora, chegar as dicas, os segredinhos aqui que eu falei que a gente ia comentar. Eu vou passar alguns protocolos aqui. São protocolos mais enxutos, que são fáceis de utilizar. Quando a gente fala de atletas, tem o fisioterapeuta, tem fisiologista, tem nutricionista, tem preparador físico, tem um monte de gente lá tomando conta. Mas quando a gente fala do nosso uso do dia a dia, é bom a gente ser bem objetivo, fazer aquilo que é real, então não usar 15, 20 óleos aí para atividade física. Então, eu preparei um protocolo um pouco mais objetivo aqui, que são aqueles óleos principais que a gente vai usar para atividade. Depois tem o lavanda para dormir, frankincense, que vocês conhecem, mas esse aqui para atividade. Então, por exemplo, para atividade de vôlei de praia, por exemplo, ou atividades de vôlei em si, você pode usar no pré-treino, por exemplo, o Peppermint. O Bidlet é muito prático, são aquelas bolinhas encapsuladas que você pode tomar, né? Fica muito mais prático de usar. Como pós-treino, isso aqui logo antes do treino ou logo antes da competição. Pós-treino, usar o Deep Blue na musculatura que usou, nas articulações também, e o Copaíba também, que vai ter, além daquele equilíbrio, a recuperação, ele vai trazer todo aquele benefício de equilíbrio sistêmico também. Por exemplo, para quem joga futebol, usar o Peppermint, né, o hortelã-pimenta pré-treino, usar o Brief também, pingar uma gotinha na mão, inalar. Às vezes a gente vê na TV os atletas com a mão assim,
Algumas vezes estão rezando, mas muitas vezes você vê que é rapidinho assim, ele só está inalando o óleo essencial. Então, isso a gente vê várias vezes, até na final do Mundial aí a gente viu um atleta entrando em campo, já inalando, passa na roupa, cheira a camisa. A outra coisa que a gente vê, às vezes, o atleta parece que no hino ele está beijando a camisa. Mas que o cara está beijando a camisa, não fez gol ainda, por que está beijando a camisa? Na verdade, eles pingam brief na camisa e cheira para poder inalar o brief. Então, é bem legal isso aqui. Porque o futebol, né, é mais aeróbio, mais de parte de resistência, depois pós-treino Deep Blue com Copaíba também. E beach tênis, que é a febre do momento aí, que é um dos esportes que mais crescem em praticantes no Brasil. Então, também muito parecido com o vôlei de praia, pré-treino Peppermint Bidlet ou o próprio óleo, pós-treino Deep Blue com Copaíba, principalmente na parte muscular articular. Tá certo? Então, queria agradecer muito aqui o convite, Moisés. Privilégio estar aqui com vocês, a gente trocar aqui experiência, trocar informação. Tá? Agradecer demais o convite e me colocar aqui à disposição para quem tiver pergunta. Bah, olha, é tanto elogio aqui que não é fácil, porque realmente são informações que a gente tem carência, né? Nós não temos, vamos dizer assim, de parte da empresa hoje, tipo, vamos pegar o exemplo, um aplicativo, alguma coisa como já tem nos Estados Unidos, que a empresa já está há muitos anos lá. É tudo muito no início. Então, tem muito achismo, eu acho aquilo, eu acho aquele outro. Então, essa questão científica com comprovação, olha, sinceramente, é a primeira vez, porque fora isso, o Dr. Hill com alguns vídeos lá dos Estados Unidos, mas não com dados. Então, para nós é novidade mesmo, olha, é show, aqui é só elogio aqui que legal. no chat, né? E antes de começar a sessão de perguntas, eu gostaria de perguntar algo que, ao mesmo tempo, acaba sendo um pedido. Não tem como, com todo esse conhecimento que você tem, que para nós, não só a nível de saúde, mas comercialmente falando, porque a gente vive de doTERRA, a maioria de nós, então doTERRA para nós é o nosso meio de vida, não vou dizer sobrevivência, que seria muito apelativo, mas não tem como você montar um curso e a gente poder ter acesso a essas informações de maneira, digamos assim, constante? Então, vou dar uma notícia aqui em primeira mão aqui, que esse curso ele já tá sendo finalizado, não vou nem estar em preparação, já está sendo finalizado. Então, o curso em si ele já está finalizado. A gente teve uma turma há 2 anos atrás, não, antes da pandemia. A gente só fala antes e depois da pandemia, né? A gente teve uma turma há quase 3 anos atrás, que foi muito legal, e a gente teve uma experiência muito boa, o pessoal gostou, e é a ideia que a gente teve de pegar esse conhecimento, que às vezes ele está difuso, né? Para a gente buscar esse conhecimento, tem que ir aqui no artigo, aqui na outra ali, trazer, compilar esse conhecimento e passar de uma forma mais estruturada também, para que todos possam ter acesso. O nosso objetivo é dar acesso ao máximo de pessoas possíveis a essa informação, tá? Então, já estou anunciando aqui em primeira mão que a gente está lançando o curso agora, já estamos, foi essa semana aqui, semana passada já tá rodando aqui, e esse curso eu quis fazer ele ao vivo, tá? Ele vai ser online, mas eu não quis gravar por enquanto, provavelmente a próxima vez vai ser gravado, mas esse vai ser um curso que eu quis fazer ao vivo, para ter interação, para ter pergunta, para ter questionamento, para aprender também, porque eu quero aprender também, porque eu sei que muita gente aqui conhece muito de óleo essencial, então eu fiz questão. Vai ser um curso limitado, a gente vai limitar em 100 vagas, tá? Em 100 pessoas, justamente para poder ter essa interação, e em breve a gente já anuncia todos os detalhes, mas a princípio ele vai ser em junho, tá? Em junho. De junho, vão ser 2 semanas. Então, quem pretende fazer, digita eu aí tanto faz no YouTube ou no... Puxa vida. E falar para você, Moisés, que a gente preparou também para você, para sua equipe, para todo mundo que está aqui presente. Quem quiser, entra lá no meu Instagram, clica lá no link da bio, já tem um formulário de pré-inscrição, tá? Que vai entrar num grupo. E a gente não vai lançar esse curso assim de uma forma... Depois sim, mas no começo não vai lançar ele de uma forma... A gente vai lançar
especificamente para quem estiver no grupo, para quem assistiu as lives, as aulas, assim, porque eu acho que é legal dar essa oportunidade para quem está aqui com a gente aprendendo, e para vocês aí, para a sua equipe, a gente vai preparar umas condições bem especiais. Opa, tem desconto aí, ó. Lógico, para agradecer o convite aqui. E qual é que é o Instagram, então, para escrever aqui no chat? Esse aqui, ó, AF Piazzi. AF Piazzi. A de Alessandro, F de Fromer e Piazzi, que é o sobrenome aqui. Maravilha. Tá certo? Tranquilo, então, vamos às perguntas. Então, agora eu já estou mais tranquilo, porque se vai ter o curso, aí é tranquilo para a gente gradativamente ir aprendendo e aprofundando esses conhecimentos, né? Realmente, é bastante informação de uma vez só, né? A gente compilou, mas no curso dá para a gente entrar em cada tema um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais detalhadamente aí. Porque, sabes, eu particularmente, assim, às vezes as pessoas me dizem qual é a tua segurança para os óleos essenciais. Eu digo, gente, é complicado. E o exemplo que eu dou é o seguinte: se você for um dermatologista que só cuida de pele, eu sei que já aconteceu comigo, você pode ter uma doença na pele que ele não sabe o que é. Ele precisa falar com outro colega, às vezes tem que fazer uma raspagem para depois te dar uma resposta. Puxa, o cara só cuida de pele e ele não sabe o que você tem. Se você fizer uma pergunta da parte cardíaca para o dermatologista, ele vai rir da tua cara, porque ele não é cardiologista. Só que nós, representando a Doterra, a gente tem que saber de coração, tem que saber de limpeza de pele, tem que saber de pulga de cachorro, de limpeza. Gente, é um horror, assim, e se você não sabe a resposta, parece que você é um picareta, assim, que nem o pessoal que de loja atual, cara, um picareta, ou seja, tu é profissional e não sabe me responder. Então, a pressão sobre nós é muito grande. Então, no momento que a gente tem acesso à informação científica e não ao achismo, como eu falei no passado, isso dá segurança, porque a gente está tratando com saúde, está tratando com vidas. Então, cara, show de bola. Assim, a gente está carente desse tipo de informação, né? Que legal. Bom, agora eu vou dar uma geral aqui nas perguntas, mas já aviso para o pessoal, a gente não vai conseguir ser efetivo, porque com certeza vai ter muita pergunta, outros ficaram lá para trás, então não nos queiram mal, mas realmente não vai ser tão simples assim. A colega Maria Nilza pergunta: quais os melhores óleos podem ser usados no tratamento de artrite e artrose? Eu vou juntar essa pergunta com aquilo que você falou antes, tá? Que eu acho que é importante a gente ter em mente o seguinte, que você falou do médico, do dermatologista, do coração, tudo. A partir do momento que... Tô falando, essa é a minha opinião pessoal, tá? Eu sei que vai ter gente que vai divergir, respeito outras opiniões, mas eu vou dar minha opinião pessoal. A partir do momento que a gente entende o óleo essencial como algo que vai dar suporte à saúde e não à doença, a gente consegue ter uma tranquilidade muito maior no uso dos óleos essenciais e cada um vai usar, né, as ferramentas que tem à disposição, com os conhecimentos que tem à disposição, para poder tomar suas próprias decisões. E que você falou também, mas às vezes a pressão fica grande, mas é realmente isso, né? A gente às vezes tem a impressão que precisa saber de tudo. Ninguém sabe de tudo e não precisa saber de tudo. A gente precisa saber, né, o básico, algumas coisas sobre segurança, tudo, mas eu acho que o principal é empoderar as pessoas para que elas mesmas possam tomar suas próprias decisões, tá? Então, quando fala de doença, eu sempre fico com um pé atrás no sentido assim. Lógico, existem óleos que vão dar suporte, existem óleos que vão ajudar. Vou até falar de um estudo científico que foi feito em pacientes foi com o Deep Blue e com a Copaíba, tá? É um estudo científico validado na literatura com indivíduos com artrite nos dedos, tá? Nas mãos, que mostrou que o uso combinado desses dois óleos diminuiu dor, aumentou a amplitude do movimento, aumentou destreza manual e também, mais algum aspecto, força de apreensão manual naqueles que usaram os óleos, tá? Então, vamos pensar assim, ele não vai curar, ele vai dar um suporte, ele vai fazer com que o seu corpo reaja melhor àquilo que você está sentindo. Por exemplo, o óleo de lavanda, voltando aqui, o óleo de lavanda vai te auxiliar na qualidade do sono. A gente sabe que uma pessoa que dorme bem,
o corpo dela sozinho vai se recuperar e vai se adaptar e conseguir fazer face a todos aqueles agentes estressantes aí que estão no dia a dia. Tá? Opinião pessoal, tá? Eu sei que tem muita gente que diverge dessa opinião. Bom, não adianta, né? Enquanto líder, a gente tem que tomar decisões. Então, a decisão que eu estou tomando nesse momento é que não vai ter como responder perguntas, porque são várias. Meus olhinhos começaram a girar no sentido anti-horário ali. Então, assim, ó, vamos ser bem realistas. Nós vamos ter essa continuidade, porque você vai dar o curso. Não adianta a gente colocar, sem exagero, que eu já contabilizei 28 perguntas de doenças, de patologias diferentes. Não tem como. Então, eu gostaria que a gente pudesse usar esses minutos finais de duas formas. A primeira delas, na prática, como que a gente vai ter acesso a esse curso, se realmente é só ir lá no Instagram, ou se tem alguma página, algum e-mail para poder formalizar isso, porque são 100 vagas. Imagina, só na live aqui tinha 800 pessoas hoje, fora as que não conseguiram acessar. E a outra questão, se possível, isso é muito importante, se tu pudesse citar o teu background, você escreveu ali, certo? Mas citar, olha, eu estudei na universidade tal, depois eu fiz pós-tal em tal país, para a gente justamente poder ter a condição de atrair pessoas da nossa equipe para essas 100 vagas. Porque legal. Eu sou fominha, eu gostaria que as 100 vagas fossem ocupadas por pessoas da... que legal, que legal. Fico feliz aqui. Obrigado aí pelas perguntas, pelo apoio aí. Então, falando resumidamente aqui de mim, eu sou bacharel em esporte pela Universidade de São Paulo, a USP. E aí depois eu rodei aí um pouquinho outros ares, como eu falei, eu sempre queria ver o diferente, ver o que não é todo mundo que faz. Vamos tentar ver. Aí eu fui para a França, fiz um mestrado em treinamento e administração esportiva e uma pós-graduação em preparação física na França mesmo. Aí depois rodei mais um pouquinho, aí na Inglaterra fiz uma pós-graduação em fisiologia do exercício, e depois uma outra pós que era combinado Bélgica, Suíça, França e Itália, que tinha muita aplicação prática, assim, de clubes de futebol, tudo. Essa parte mais acadêmica, tá? Aí, nesse período, a gente publica alguns artigos, tudo, mas no futebol eu trabalhei nos times de mais expressão, né? Trabalhei no Palmeiras, fui fisiologista da equipe profissional do Palmeiras, na seleção brasileira também, e em alguns times da Europa, times da Ásia também, sempre com preparação física no início da minha carreira e depois como fisiologista, que é mais a parte de avaliação, assim, não é aquela parte de ficar o dia inteiro no campo, mas é uma parte mais de conhecer os atletas para tomar as decisões aí. E complementando os óleos essenciais, faz o quê? 3, 4 anos que entraram aqui, não só na vida em casa, mas na vida profissional. Minha esposa é psicóloga, usa muitos óleos essenciais na aplicação prática, né, clínica dela, e eu faço consultoria com vários clubes, vários atletas aí no uso dos óleos essenciais, então está sendo algo bem interessante. E o curso surgiu dessa ideia de compartilhar, eu sempre gostei o seguinte, o esporte de alto nível, ele é muito elitista, no sentido que são poucas pessoas que chegam. Tem milhares e milhares de atletas que treinam e tem 10, 20, 30 que vão para uma Olimpíada, tem, não sei, alguns que vão para... E eu sempre tive essa ideia e sempre gostei de fazer isso, pegar essas informações e, de uma forma adequada, traduzir para aquelas pessoas que não estão aqui vivendo só do esporte, que têm as suas atividades, ou em casa, ou são atletas amadores, ou trabalham com atletas, personal trainer, preparador, nutricionista, psicólogo e assim por diante. Então, essa foi a ideia da criação do curso. E o curso, como eu falei, eu queria que fosse ao vivo, eu gosto dessa interação de pergunta, resposta, de fala, de aprender também, porque eu aprendo demais, eu adoro. A parte que eu mais gosto de dar curso, de falar, de dar palestra, é que eu aprendo. Eu aprendo muito, é a parte que eu mais gosto. E aí surgiu isso, vamos fazer essa turma aqui que a gente vai lançar, que vai ser um lançamento legal aqui para 100 pessoas, tá? Hoje, como que faz? Entra no meu Instagram, clicou no link da bio, vai abrir uma página onde tem, você vai colocar os dados,
Eu tenho uma equipe que faz o marketing para mim, eu vou falar, ser bem sincero, eu fico focado no conteúdo, eles são extremamente competentes e eles fazem mais essa parte aqui. Mas capta, pega alguns dados, acho que e-mail, telefone, só para a gente entrar em contato, tem acesso a um webinário gratuito, né, que muito do que a gente falou aqui tem no webinário, mas o webinário também tem outras informações, e a partir daí entra num grupo de WhatsApp. Esse grupo de WhatsApp, eles até brigam comigo. Outro dia, o responsável pelo marketing falou, mas tem que falar alguma coisa. Eu deixo o grupo quietinho lá, sem sem cutucar muito, deixo o pessoal lá tranquilo, já tem um monte de grupo. A hora que for chegar para fazer a inscrição, aí eu vou comunicar com todo mundo. Mas a gente vai fazer um lançamento exclusivo para quem está no grupo, tá? Antes de divulgar Instagram, divulgar tudo, a gente vai fazer para o grupo, tá bom? E para se preparar para participar do curso, qual vai ser a periodicidade das aulas? Começa em junho, mas é um encontro semana? Como é que seria? Porque a gente tem que se planejar para isso também, né? Vão ser 2 semanas, eu vou fazer na terça e na quinta à noite, tá? Detalhe de horário exatamente, mas por volta às 7, ou aquele horário que é possível para todo mundo. Vão ser 2 terças e 2 quintas, e a gente vai ter bastante conteúdo ao vivo, vou abrir bastante para perguntas no final, então vão ter aulas aí bem completas, e a gente vai separar por tema. No começo, vamos falar também um assunto que é um introdutório, mas não é tanto ligado ao esporte, que é a química dos óleos essenciais. Então, vamos entrar um pouquinho nessa... A química não no sentido de aprender química, mas de simplificar a química. A hora que eu olhar, nossa, então é tão simples assim, o que eu ficava me matando aqui, achando que era um negócio aí do outro mundo? Nossa, é muito mais simples do que eu imaginava. Então, esse é o objetivo principal, formas de uso, segurança, para dar uma bela de uma introdução do que é o óleo essencial, forma segura de usar, como que a gente pode usar. Depois vai ter uma aula inteira só de óleo essencial e performance, tá? E resultado. A gente vai mostrar muito mais estudos complementares ao que a gente mostrou hoje. Depois uma aula só de recuperação, tá? Que vai ser dividida em 2 partes, uma e a última também, e vai ter trabalho prático, a gente vai dar protocolos prontos, né? De algumas modalidades, né? Sugestões, não vou dizer protocolo pronto, mas algumas sugestões de protocolos para várias modalidades, futebol, tênis, aí é legal porque tem essa interação, eu pergunto, a gente vai soltar uns questionários para ver quais são aqueles esportes que todo mundo quer mais saber, e aí a gente monta especificamente para o que todo mundo quer. E vai ter um trabalhinho prático, não é prova, tá? Mas é uma dinâmica. Uma coisa é você estar parado recebendo informação. Outra coisa é você sentar na cadeira e falar, nossa, tem um cara que vai correr, o que eu faço com ele? Isso faz a gente aprender a pensar. O mais importante é aprender a pensar, não só ter o protocolo padrãozinho lá. Nossa, esse aqui eu vou usar isso aqui por causa disso, disso e disso. Aí a gente discute os protocolos, vai ser bem legal. Tá certo. Última pergunta da noite. Se eu estou, no caso, na minha região aqui, e eu quero introduzir o uso dos óleos em equipes esportivas da minha região de adjacência, qual seria o caminho das pedras? Como eu procedo para que eu possa interligar essa equipe esportiva com a doTERRA? Qual é o caminho? Tá, boa pergunta. Primeiro, tá? Eu diria o seguinte, vamos pensar em ser bem objetivo nisso aqui. As equipes de ponta, assim, é um meio fechado, eu digo porque eu vivi nesse meio, e eu sei o quanto é fechado. Mesma coisa, um hospital que tem médicos, é um meio fechado de médicos. Então, assim, essas aqui são as equipes. Dá para ter acesso? Dá, mas eu acho que é um esforço muito grande para... São anos. Eu vou falar que antes das equipes começarem a usar mesmo, foram anos de conversa, não só meses, tá? Essas equipes que eu estou falando, Série A, tudo, tá. Agora, o que eu acho que é muito interessante, é um mercado enorme e que tem que ser englobado, a gente tem a obrigação de estar nesse mercado e nessa atividade, que são praticantes de atividade física. A gente vê hoje a quantidade de porcaria que se toma para fazer academia, para o bíceps crescer, para não sei o que, e estão acabando com o corpo, mas acabando com o fígado, acabando com o rim, não sei o que. A gente tem uma solução natural, eficiente, que
vai melhorar a performance, vai melhorar e, principalmente, vai melhorar a saúde global. A gente não está melhorando, eu vou ter o bíceps maior, mas vou arrebentar com o meu fígado. Não, eu vou treinar mais forte, treinar mais pesado, correr mais e, ao mesmo tempo, eu vou estar fazendo bem para o meu organismo. Eu acho que essa é a maior foco que a gente precisa ter, que todos tenham acesso. A própria empresa tem uma filosofia, né? uma forma de falar que é um óleo essencial em cada casa. A minha, pessoal, é um óleo essencial em cada mochila. Tá? Cada mochila de academia, de clube, de todo mundo tem que ter pelo menos um óleo essencial. Pelo menos o Peppermint tem que estar lá dentro. Se não tiver, é que a gente não está fazendo nosso trabalho corretamente. Tá show. Bom, não adianta realmente, são várias perguntas, né? Então não tem como, já são aqui 23 horas e 5 minutos. Se for demais, outro dia a gente não vai ter nem cara de pau de te chamar, né? Então, no momento que eu ouvi que vai ter o curso pronto, ninguém precisa se desesperar. Vamos dizer que essa notícia é a nossa lavanda aqui. Vai ter o curso, vai ter uma continuidade, vai ter o espaço para cada um aprender. Só que eu me preocupei que tem um colega aqui que falou que já está num grupo, que só naquele grupo tem 200 participantes, são 100 vagas. Opa, aí ferrou. Não tem que botar um vírus nesse grupo aí para dissolver ele e começar outro do zero. Assim, vamos... As 100 vagas é justamente para a gente ter esse espaço de conversar, de falar. No futuro, a gente vai soltar um grupo, deve soltar, não estou confirmando, porque às vezes a gente fala, o pessoal fica esperando e acaba demorando para sair. Mas pode ser que a gente solte um gravado no futuro, mas eu acho que esse presencial, sentir o calor, que nem eu gosto de quem está com a câmera aberta, conversa, vê a reação, aí você fala uma coisa, a pessoa não gosta, aí você fala, ela gostou, você sente exatamente o que está acontecendo, então acho muito, muito legal. Perfeito. E uma ideia, assim, não teria como tu nos dar um código hoje, por exemplo, hoje é 5 de maio, sei lá, código 5/5. Aí quando a gente for se inscrever, a gente usa esse código, e você sabe que a gente estava na live, consequentemente teremos acesso ao desconto. eu sou gringo com película, viu? Eu sou bom em negociação, sou gringo com película. Eu estou perguntando aqui, como eu falei, a minha área é a parte mais técnica, então puder perguntando para o... Sim. Então, mas assim, de qualquer forma, quem tiver no grupo vai ter a primeira notícia. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver se é possível isso aqui e eu te passo, tá, Moisés? Eu passo e você passa para a equipe aí, e aí eu estou perguntando, está respondendo aqui, vamos falando algumas coisas. Tem uma pergunta aqui, se você estará na convenção Brasil? Eu vou estar assistindo a convenção. Não, vou estar, com certeza vou estar. Tá certo. Vão querer tirar foto lá e essas coisas, né? Autógrafo. Que legal. E é bom, tudo que tiver de dúvida aí a gente conversa lá também. Tá? Vai ser bem legal. Essa convenção vai ser muito, muito legal. Muito. Vai ser um divisor de águas, né? Muito forte mesmo. Tranquilo. Bom, depois, então, quando tiveres a resposta de como a gente vai ter o nosso voucher de desconto, não sei, pessoal, o que vocês acham aí? Uns 30%, tá bom ou não? Botar o homem na pressão aí, ó. Perfeito. Põe, deixa eu ver, eu estou vendo aqui, eu vou te mandar. Eu vou te mandar aqui, aí você distribui aí para o pessoal. A galera, tá certo. Perfeito. Olha, Alessandro, de gratidão, assim, de coração, você vê que a gente não é da mesma rede da doTERRA, somos cross-lovers, né? E você gentilmente aí aceitou nos ajudar. Isso eu só vejo na doTERRA, é algo assim que eu já tenho, assim, experiência em outras empresas, né? E lá era um querendo comer o fígado, o rim, a pleura, as vísceras do outro, e aqui não, é realmente um podendo ajudar o outro. Então, é fantástico mesmo, é uma empresa realmente maravilhosa. Que legal. E eu que agradeço, é de coração mesmo, a gente sente que isso é recíproco, todo mundo aí
porque o objetivo é um só, né? A gente, como eu falei, um óleo essencial em cada casa e um peppermint e um Deep Blue em cada mochila do Brasil e do mundo. Então, todos nós temos o mesmo objetivo, então é muito bom e é muito gratificante a gente ter essa possibilidade de trocar experiência. Hoje eu falei, eu aprendo muito com as suas palestras, quando você dá aula nos treinamentos, etc. Então, eu acho que isso que é o mais legal, é o mais interessante, é a gente trocar informações e ter esse espaço aberto aqui para discussão. Tá? Perfeito. Agradecer mais uma vez, muito obrigado mesmo pelo convite, um prazer enorme, tudo que precisar, sempre estamos à disposição aí. Tá certo. Estenda, por favor, a gratidão aos teus familiares aí que cederam, né, o teu tempo de deixar de estar com eles para estar conosco. Nos desculpamos aí por essa questão do link aí, que deu problema de link trocado, essa questão também de não podermos responder todas as perguntas, mas será feito ao longo do curso. Então, de qualquer maneira, ninguém vai ficar sem resposta, tá certo? Obrigado, gigante aí, realmente privilégio muito grande contar com você e a presença de todos, e como já passamos das 11, né, vamos agradecer aí, desejar uma boa noite, um bom descanso para todos, e principalmente aí que esse mês de maio possa ser bem forte, né, o mês da convenção, a gente possa crescer, cada vez mais triunfarmos aí nesse trabalho, tá certo? Boa noite, gratidão. Obrigado, boa noite a todos. Tchau, tchau, boa noite.